Hoje nós vamos ver mais uma belíssima história do Wilquinho. Não é verdade? O Wilquinho queria se balançar de ponta cabeça, mas a mamãe disse que não. Só que ele usou muitos argumentos. Será que o Wilquinho vai cair? O importante é que quando o Wilquinho cair, como bom covardão que é, ele vai pedir para você pagar, porque ele não tem como honrar as próprias cagadas que faz. E quando ele for condenado, todos nós vamos colher mais censura, enquanto ele mama gostoso nas tetas do Estado e nós pagamos, através dos nossos impostos, seu salário. Mas antes de começar esta maravilhosa, esta linda fábula, você sabe que agora é hora... Sim, nós estamos com os preços tiniando. E meu irmão, ontem tava PlayStation por apenas, acho que 2.999. Que coisa maravilhosa! Black Friday é nos preços tiniando. Tá no comentário fixado e na descrição deste vídeo. Vai ser um vídeo longo, chato para um caralho, que eu não recomendo que você assista. Mas pelo menos boas compras você vai fazer, não é? E se prepare, porque em dezembro nós teremos A Saída do Brasil, A Saída para o Brasil ao Aeroporto com o professor Júnior Silveira. E você vai se arrepender se não conseguir participar. Vamos à doce história. Era uma vez, em uma terra muito distante, um menininho chamado Wilquinho. E o Wilquinho teimava com a sua mãe. Wilquinho, você não pode se balançar de ponta cabeça, porque senão você vai se fuder. Não, mamãe! Não é nada disso! O meu braço é muito forte. Em teoria, o meu braço consegue ficar no balancinho de ponta cabeça e eu não vou me fuder. Wilquinho, não faça isso. Eu já lhe falei. Você pode dizer o quanto quiser que o seu braço é forte. Se você for pro balancinho de ponta cabeça, a gravidade vai fazer com que você se foda, Wilquinho. Ah, mamãe, olha só! Olha só como não é verdade! Wilquinho, não fique aí de ponta cabeça! Eu vou ficar! E o Wilquinho caiu. E se fodeu, não é, Wilquinho? Ai, sim. Não adiantava o que o Wilquinho falava. No final, a mamãe tinha razão. O Wilquinho iria se fuder. Ele gastou tanta saliva para explicar que a gravidade não existia. Mas a mamãe no final estava certa. Ai, não! Fim. Bom, esse vídeo vai ser longo e chato, mas o Wilquinho fez uma resposta aqui, ó. Minha última resposta. Nando Moura admitiu estar do lado do professor. Encerro por aqui. Olha, se eu vir realmente um camarada entrando dentro da sala de aula para expor um professor que está simplesmente exercendo a sua profissão, do qual você não conseguiu mostrar de forma cabal que está doutrinando as pessoas. E aí eu vejo um monte de comentários, seu débil mental, seu esquerdista, seu filho da puta, vou te matar. E o cacete, ele até registrou um boletim de ocorrência a respeito disso, né? Porque você já conseguiu expulsar a colega dele da faculdade e aí você faz isso aí, você está indo para a sala de aula. Eu sempre vou estar do lado mais fraco, tá? Então, pode ter um travesti no meio do metrô, eu não concordo com nada das pautas LGBT desse travesti transexual, não sei. Se ele estiver apanhando de uma turba de pessoas ali, pode ter certeza que eu vou estar do lado do travesti, eu vou estar do lado do transexual, não interessa. Porque aquilo que você faz é uma grande covardia, moleque. O que você faz com esse professor é uma grande covardia. Você edita os vídeos para que apareça naquele momento, você distorce as coisas, como naquele vídeo que você fez, colocou até minha mãe no meio, tal, para se vitimizar, né? Enquanto a sua turba de milhares de pessoas, milhões de pessoas, achincalham um cara que você pode discordar de tudo que ele está falando. Você pode discordar de todas as coisas que o cara está falando. Você pode discordar até de como ele está dando a matéria, de qualquer maneira. Mas você pega a imagem dele, expõe ao ridículo e simplesmente destrói a vida dessa pessoa porque você quer subir degraus na política.
Você viu que essa era uma maneira legal de você ser deputado federal e tudo mais. Você vai ser condenado, como eu falei. Então não adianta você chegar aqui e vai gastar 44 minutos, a gente vai ver os 44 minutos aqui. Você vai gastar 44 minutos explicando para a sua turminha, né, o porquê você tem uma tese jurídica mais forte, do porquê a sua tese jurídica é a melhor e tudo mais. Eu já lhe disse, você vai perder. Você não vai conseguir um transitado em julgado nessa matéria sem perder. Você simplesmente vai perder na justiça brasileira. Então você está gastando saliva aqui, você devia estar gastando saliva com o juiz. Mas no final dessa história, a gente vai ver quem está certo ou não. Quando sair o resultado, se eles tiverem um mínimo de competência, ou no civil ou no criminal, eu vou estar aqui, ó. Tá aí o Wilker Leão condenado. Aliás, se o professor não tiver com assessoria jurídica, eu forneço a ele. Para deixar o negócio mais justo, se você quiser, eu forneço meus advogados a ele. A minha prima, inclusive, do Rio de Janeiro, condenou o Paçoca em mais de 2 milhões de reais. Né? Aí, é claro, você vai fazer o seguinte, você vai pedir vaquinha para os teus próprios inscritos, a galera vai te ajudar a pagar a indenização, até lá você virou deputado federal, todo mundo colheu mais censura através daquilo que você fez, e foda-se, o Nando Moura estava certo no final, não é verdade? É, só que aí já fudeu tudo. Mas eu tentei avisar na amizade, né? Quer dizer, fingir aí uma amizade, porque desde o primeiro vídeo que eu vi você fazendo isso com o professor, de fato me deu ânsia, cara. Me deu assim um negócio ruim, sabe? Você humilhando o cara mesmo dentro da sala de aula. Né? Você humilhando uma pessoa dentro da sala de aula com a sua turminha. E você ainda falando, cara, não queria me entregar o ouro, tá aí o ouro. Sempre vídeos editados, 12, 13 minutos. Essa foi a aula completa do camarada? É isso? É. Ele falou mal do capitalismo. Puta, falou mal do capitalismo. O que nós vamos fazer agora, hein? Puxa vida. Não, ele falou que é muito mais significante o tráfico de escravos negros do que de brancos. Puxa vida. Oh, que poderia imaginar? Não, será? Não acredito. Ele falou isso? Uau. Teve um rapaz que comentou aqui num vídeo meu, né, chama André. Saudações, Nando. Eu sou professor em um Instituto Federal do interior de São Paulo, assisto seus vídeos desde 2020, sou inscrito no seu canal e aprendo muito com você. Estou passando por aqui para elogiar a sua honestidade intelectual e seu pensamento sobre a atuação do Wilker Leão, você, coisa doce, e seus sucessivos ataques à classe dos professores. Pela abordagem que o Wilker faz sobre a doutrinação, fica claro que ele é um piá de prédio. É isso mesmo, cara. Você não sabe o que é uma aula, você está entendendo? Você não sabe o que é nada. Mas eu vou fazer o react aqui com seus olhos piedosos, e um olho no pão, outro no gato. Aqui eu vou fazer o react do seu vídeo. Né? É um piá de prédio que sequer sabe o que é doutrinação e o exercício criminoso da profissão. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é doutrinação e você não sabe o que é o exercício criminoso da profissão. Você finge para a turminha. Você quer o aplauso da turminha. A turminha, sei lá, se do MBE, do Mamãe Falei, agora do Mito também, que se foda. Né? Você quer voto, porra. É isso. Tá? Escreva esse comentário de maneira anônima para compartilhar um breve relato sobre o que eu e parte dos meus colegas vivemos na instituição que lecionamos. Aqui o atual diretor faz campanha política para um candidato do PT, usando grupos institucionais de WhatsApp para isso, em troca de promessa de ser nomeado secretário municipal de educação. Em época de eleição, para diretor-geral e reitor. O referido diretor distribuiu barril de chopp e pagou chácara para comprar votos dos estudantes. Tá? Existe um vídeo desse diretor em que ele aparece em um carro cheio de garotas menores de idade, dirigindo com um número de pessoas acima do permitido. Esse diretor, antes de entrar para a gestão, já era professor e desde a época é de conhecimento de toda a cidade que ele alicia menores, promove churrasco com bebidas para alunos menores e outros docentes da instituição. E sabe o que sobra para os outros docentes e servidores que se indignam com isso? Ameaça de processo administrativo, assédio moral da pior espécie. Então, você acha realmente muito corajoso de pegar um professor que não tem os meios de se defender na internet, porque tu tá aí com seus vídeos fazendo milhões de visualizações, e tu acha legal humilhar um camarada desse? Vai lá na aula do Xandão, na USP, e vê se você consegue filmar.
Xandão é professor da USP, de Direito lá. Vai lá, vê se você consegue filmar uma aula do Xandão e colocar na internet. Vai lá, quero ver. Mas sabe o que vai acontecer com a justiça? Não é se você cair num juiz esquerdista ou qualquer coisa do tipo. Eu já digo para você de antemão, você está fudido. Você está fudido. Porque você está violando o direito de imagem, o direito de personalidade dessa pessoa. Você é responsável pela exposição que essa pessoa está sofrendo. Ele, como agente público, não é a mesma coisa que figura pública. Você é responsável por essa exposição, você é responsável por esse clima dentro da sala de aula. E você está lá, né, achando que... Legal, cara, vamos lá. Ó. O Wilker está lucrando e destruindo uma luta muito séria que na realidade impacta a vida de milhares de trabalhadores sérios que se indignam e são prejudicados diariamente pelos verdadeiros bandidos que estão transformando o ensino público em uma vergonha. O que você faz na realidade é prejudicar tudo aquilo. Você está jogando tudo no lixo. Né? É como a luta falsa do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. No final, pela sua burrice e pelos seus atos totalmente midiáticos, você quer mídia, Como o cara ele notou, a primeira coisa que você vê no seu vídeo aqui é o seguinte, olha só, quem puder me ajudar a manter esse trabalho, meu Pix. A primeira coisa que você começa já é pedindo Pix. Então você quer dinheiro, você quer monetização, e não importa se você vai ter que destruir a vida de alguns professores nesse percurso para chegar até onde você quiser. Então, mesmo que eu discorde completamente desse professor, e eu nem o conheço, né? Porque não dá para conhecer esse professor, não dá para conhecer as aulas dele a partir dos fragmentos que você coloca no seu vídeo. Simplesmente não dá. É de má fé, inclusive, que você faz essas edições e coloca do jeito. Aquela vitimização que você fez, que ele colocou minha mãe no meio. Você é patético, seja ser patético, né? Então, assim, você quer dinheiro e você quer poder político. Você achou uma maneira de fazer e você mesmo fala, né? Não tá me entregando ouro, você quer o ouro. É isso que você quer. E aí você vai destruir toda a luta séria, como fez o Jair Bolsonaro. Ele trocou uma luta séria, que era a luta da CPI da toga, pela luta de brincadeira com o Supremo Tribunal Federal. Quanto aos fatos que narrei, existem muitas outras situações piores. A atuação do Wilker vai prejudicar ainda mais as poucas chances que temos de denunciar e acabar com a verdadeira corrupção que existe nos institutos e nas universidades federais. Bom, então é isso. É isso que você vai fazer, tá? Esse vai ser o resultado. Vai demorar, mas todos vão ver. Quando sair o seu processo, vou colocar aqui. Se você ganhar, não tem problema não, eu lhe peço aqui perdão de joelhos. Perdão de joelhos, Wilker Leão. Você fez muito bem em pegar um professor que está exercendo a sua profissão, que não é figura pública, e humilhá-lo na internet e tudo mais. Peço pedir desculpa de joelho. E quando você perder? Se você perder na justiça, que é o que eu acho que vai acontecer aí, 80, 90% de chance de você se fuder na justiça, porque aconteceu exatamente aquilo que eu estou dizendo. Você vai pedir desculpa no seu canal? Você vai chegar e falar assim, Nando, parece que a minha tese jurídica não estava muito certa, não. Parece que mesmo eu tendo falado para a mamãe que eu poderia ir na gangorrinha com um braço de ponta cabeça que não ia dar nada, quando você se esborrachar no chão, tu vai pedir desculpas? Não vai. O que você vai pedir é uma vaquinha para pagar esse processo, já estou até prevendo, e depois de pedir essa vaquinha, você vai estar, daqui a 2 anos, né, 2026, pedindo voto para ser deputado, certo? Tá bom, eu não assisti seu vídeo ainda, nós vamos assistir junto com o pessoal. Vou só pegar uma garrafa d'água aqui e a gente vai começar. Vamos lá, então. Quem é que está destruindo a ordem pública daquela sala de aula? É você, animal! É o Wilker Leão. Tá entendendo isso, não? Não consegue compreender isso? Tu tá fudido! Mas completamente fudido! Tava demorando, né? Mas ele já começou a me ofender de graça, me chamando de animal. Não, tem motivo não. Isso é doce, isso é meigo, né? Não é só um professor sendo humilhado, execrado na internet, ameaçado de morte, por causa de vídeos editados que você coloca lá. Tem motivo nenhum. Ele me chamou de animal. Puxa vida. Peça 1 ano de cadeia. Animal. Coloque lá no processo. Animal, 1 ano de cadeia pro Nando Moura. Peça. Começou a colocar também agora diretamente, sem floreio nenhum, a culpa em mim por a ordem pública da sala de aula ser destruída. Imagina, não. Não é não. Não é não, né?
faz o que faz, me humilha lá dentro, faz bullying comigo, mas Ele me humilhou. Ele te chamou de extrema-direita, foi? Porque disse que, por favor, não filme na minha sala de aula. Eu vou continuar filmando. A colega dele já tinha sido demitida por causa do que você faz. Ele me humilha na sala de aula. Tu lê os comentários do seu próprio vídeo? Até ameaça de morte em cima desse professor tem. Débil mental, canalha, lixo, vagabundo. Se o seu pai fosse professor e você visse ele no dia seguinte, só porque decidiu acordar, dar aula dele, né? Pode ser ter uma mentalidade esquerdista e tal. Então imagina o professor Tiago Braga dentro de uma faculdade e ele começa a explicar as coisas do jeito dele. Imagine que ele não tem os meios de se defender, como esse professor também não tem. Sendo execrado, isso é fascista, isso é um canalha, isso é um lixo e tal. Tu acha bonito, né? o culpado por destruir qualquer ordem ali sou eu na cabeça desse cara. E É esse você, vídeo aqui eu é estou você. gravando apenas com a intenção de ser uma última Aí você prova pro juiz que não é você. Tá tudo certo. Você não tem que provar pra mim. Coisa linda, né? Entendeu? resposta ao Nando Moura, para ficar claro que ele escolheu ficar do outro lado, ficar do lado dos professores doutrinadores. Eu acho que esse trecho aqui... Primeiro que não é doutrinação nenhuma, tá? Você não consegue provar doutrinação nenhuma. E segundo, eu sempre vou estar do lado de uma pessoa que está sofrendo uma grave injustiça, que é o que você está fazendo. E pode colocar aí. Se o professor me procurar, eu coloco o advogado para ele. Eu coloco o advogado para ele, para ser mais justo. Parece que esses caras da UNB são meio idiota mesmo, sabe? São meio abobado. Para ficar mais justo, coloco o meu advogado para atuar para o professor. Que tal? Não tô nem aí para sua torcidinha, cara. Eu não tô nem aí para torcidinha de ninguém, tá? O que você está fazendo é errado. E você não consegue compreender isso. Já é um bom início para demonstrar isso. Mas vai ficar mais do que claro no decorrer de todo esse vídeo, onde vocês vão ver que ele escolheu voluntariamente adotar o lado deles. E o meu a sua torcidinha me noja. Essa briguinha de torcidinha, vai lá, arrebanha a sua torcidinha. Foda-se. Pau no cu da torcidinha, camarada. Seja de Bolsonaro, seja de MBL, seja de Lula, seja de Ciro Gomes, pau no cu da torcidinha. Ah, minha torcida, olha só a torcida, ele tá contra o que eu tô fazendo. Foda-se. E aí, gostou? Foda-se. Coloca lá no processo, mais um ano de cadeia. Ele falou foda-se. Vai. O objetivo com esse vídeo é te fazer entender isso, porque ainda tem muita gente, que é o meu público compartilhado com ele, que assiste tanto o Nando Moura quanto a mim, que está ainda nessa ideia de que ele só quer te ajudar. E você vai ver que a última coisa que ele está querendo nesse momento... Na verdade, eu gostaria de ajudar a todos nós, que combatemos de fato o que é doutrinação dentro das escolas. Mas você vai destruir, está claro, porque você não consegue compreender a merda que você está fazendo, você não consegue, né? Deve ter atuado em 1, 2 causas na sua vida, né? 3 causas na sua vida. Você não consegue entender a merda que você está fazendo. E você não vai foder só a você. Eu não estou querendo ajudar a você. Você vai destruir a luta séria contra a doutrinação nas escolas, assim como o mito destruiu a CPI da Lava Toga. Você vai fazer a mesma coisa. Porque você é um idiota. Você não consegue raciocinar que aquilo que você está fazendo é um ato ilícito, tá? Você não consegue entender. É me ajudar. Se ele quer ajudar alguém, é muito mais o professor do que eu, e eu vou te provar nesse vídeo. Aliás, artigo 2º da Constituição, a livre cátedra. Você tem que provar que ele está em ato ilícito ali. Não é a mim que você tem que convencer, coisa doce, maravilhosa. Olha até onde o cara vai para fazer a defesa de um professor que está nitidamente cometendo... O cara não merece defesa. O cara só merece o achincalhamento público, total. ilícito em toda a aula, que é fazer bullying comigo, que são as tentativas velho, não dá pra acreditar. reiteradas de ele me humilhar diante de toda a turma o tempo. Oh, baby! Eu vou pegar o seu vídeo... Você lê os comentários do seu vídeo, cara! Você é responsável pela exposição, caralho! Todo em 6 aulas registradas em vídeo aqui no canal. Ele inventa... E você rindo lá. Vai xingar mais, entrega o ouro pra mim que aí eu coloco no canal. Olha como vocês estão me humilhando, não sei, chamou de extrema direita, falou que você é um sabotador.
seu coraçãozinho magoou, você não conseguiu nem dormir a cabeça no travesseiro, mas que coisinha doce. O professor está em livre cátedra e eu teria que comprovar um ato ilícito, sendo que é óbvio para qualquer um que assim... Risinho de deboche é argumento de quê? Fala pra mim. Hã? Prova pro juiz. Prova para o juiz que este professor está cometendo crime. Só que você sabe que você não vai conseguir provar isso para um juiz, que no juízo você perde, e aí você tenta continuar convencendo a multidão de imbecis, a sua turminha, o seu ladinho, a sua torcidinha, que continua te seguindo e acha lindo execrar, humilhar um professor na sala de aula. Assiste o vídeo e não está lambendo e adulando esse professor doutrinador. Como nessa altura do campeonato já está claro que é o que o Nando Moura está fazendo. Aí ele inventa um artigo 2º na cabeça dele, da Constituição Federal, que fala sobre a livre cátedra. Eu estou inventando? Puxa vida, vamos lá. O artigo 2º ele fala sobre a separação dos poderes, coisa doce. Fui até que pesquisar aqui. Você está correto, não é artigo 2º, é artigo 206. Errei. Me indiquem livros. Você desculpa eu? Desculpa eu? Faz o seguinte, quando você for processado pelo professor, você chega e fala assim, mas o Nando Moura errou. Ele disse que era artigo 2º e na realidade é o artigo 206 em um vídeo que ele fez de quase 40 minutos, quase sem edição, sendo ele um professor de música. Fala isso pro juiz, vê se cola. Liberta eu, não deixa eu pagar a indenização, o Nando Moura errou. Fala isso pro juiz. Tá aqui, na realidade é o artigo 206, tá? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí eu li aqui 2º e falei artigo 2º, peço perdão, tá? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O que quer dizer pluralismo? Doce Wilker Leão. Quer dizer que o professor pode pensar da maneira que ele quiser. Ele pode pensar do jeito que ele quiser. Se você não provar que ele está cometendo ato ilícito, flagrante dentro da sala de aula, você está fodido. Isso está englobado dentro da livre cátedra. Está aqui, ó, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96. Olha lá, o professor de música lendo as leis, hein? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1º, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 2º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Um dos alunos que pode estar participando na sala de aula junto com você perde a sua liberdade de perguntar para o professor, uma vez que, neste momento, você pode simplesmente pegar a pergunta do cara, mudar, colocar no seu canal esquerdista safada, pergunta para o professor e culpa o capitalismo. Sei lá o que você vai colocar no título. Mas ele errou, ele disse que era no artigo 2 e não era. Errei, me indiquem livros. Tá bom, velho. Muda alguma coisa? Muda porra nenhuma. A livre cátedra está dentro da Constituição, certo? O 3º, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Tá? Aqui você já se fudeu. E 4º, respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Você tá sendo tolerante com o seu professor? Editando os vídeos e colocando para chacota pública na internet? Eu creio que não. Convença o juiz. Públicozinho retardado, falando Nando Moura é invejoso, o Nando Moura quer hype. Não, pô, se eu quisesse hype, eu tava aqui lambendo suas botas. Mas com certeza. É isso aí, Leão, vai lá, eu ia ganhar muito inscrito. Só que você tá errado, seu idiota. Tá errado. Você está errado e você vai perder. Você está errado, seu idiota. Você está errado e vai perder. Precisa dizer alguma coisa mais depois dessas aspas do Nando Moura? Não. Nitidamente ele nunca quis me ajudar e a partir do momento que eu tentei respondê-lo educadamente, demonstrando a realidade dos fatos... Você é um cínico, cara. Você é um sacana. Tá? Você é cínico. Você é perverso. Educado é o caramba. Eu que tentei ser educado demais, mesmo quando os seus vídeos vilipendiavam meus próprios princípios. Eu tenho pai professor, tias professoras, mãe professora, tudo mais, eu mesmo sendo um professor.
Aí falei, aliás, eu me envergonho dos primeiros vídeos que eu fiz com você, que eu fiz num tom muito condescendente, né? Porque tem a turminha, não vou afastar a turminha aqui. A turminha que se foda. 40 anos de idade nas costas, a gente vai vendo as coisas de um jeito diferente, né? A minha defesa jurídica, e ele viu que eu não abaixei a cabeça para os conselhos que ele gosta de te dar, dizendo que você vai se fuder e que você tem que parar, ele começou a ter esse tipo de postura agressiva aqui. E mais do que isso, partir para a defesa completa do professor. Então, encerrem de vez esse papinho aí, de que ele está querendo me ajudar, ou se quer... Não quero te ajudar, é verdade, tá? Encerrem com esse papo aí. Eu não quero ajudar o Wilker Leão. O Wilker Leão é pra mim, tá? Pra mim. É um canalha que está querendo voto em cima de destruir a vida de um professor que pensa diferente dele, que tem todo o direito de pensar diferente dele, que não é figura pública e que está sendo humilhado, achincalhado na internet, é isso. Esteve um dia, vocês vão ver que ele esteve desde o início do lado do professor. Agora vamos ao senhor Wilker Leão. Um advogado com quem eu converso todos os dias me mandou, putz, grila, 1h e 22 minutos de vídeo-resposta do Wilker Leão para você, Nando. Para facilitar a sua vida, eu vou resumir a primeira parte do vídeo dele. Vocês estão vendo que o cara não se deu nem ao trabalho de assistir o vídeo de 1h e 22 minutos que eu fiz carinhosamente. Eu não vou assistir essa merda, cara. Eu não vou assistir essa merda. Porque o seu vídeo é simplesmente uma propaganda para sua turminha. Só. Se você realmente quisesse alguma coisa vencer na justiça, você estaria preparando a sua peça lá, e o caramba, você vai perder, cara. Você simplesmente vai perder, é isso. Para explicar cada ponto dos vídeos que ele já tinha gravado diversos sobre mim, com o intuito genuíno de esclarecer para ele as eventuais dúvidas jurídicas que ele tivesse acerca da minha atuação, e o cara sequer assistiu. Ele foi na onda de gravar um vídeo me respondendo com base no resuminho que alguém mandou para ele. Olha que nível de respeito. E não só de respeito. E na verdade também, foi isso aí também. É isso. Você não merece respeito, cara. Você não merece respeito. Tá? Se tem um erro que eu cometi, foi ter sido muito condescendente contigo nos primeiros vídeos que eu fiz. Mesmo quando já achava ridículo, patético, você fazer isso com um professor. Esse foi meu erro, né? Falei, vamos fazer o vídeo aqui, quem sabe o cara não percebe que vai se fuder na justiça, que vai se fuder mais pra frente e para com esse achincalhamento de pessoas, inclusive para que os meus próprios inscritos não façam a mesma coisa que o Wilker Leão faz. Porque no momento em que vocês fizerem esse tipo de coisa, achando que me dá o ouro, não sei das quantas, faz o pix, vocês vão se fuder na justiça, simples assim. É de inteligência para entender o contexto daquilo que você vai responder. Puta, tem mais Como você 44 vai gravar uma minutos. resposta a algo que você sequer assistiu, você vai se apoiar num resumo. Vou assistir esse aqui, tá difícil. Venceu todos os processos de direito de imagem e em que atuou como advogado. Lógico que ia vencer. Se você está publicamente entrevistando uma outra pessoa que também publicamente está expressando o seu pensamento político e ideológico e você faz perguntas, é lógico que você vai ganhar coisa linda e maravilhosa. Mais uma vez, com base em achismos, ele acha que é simples assim ganhar os processos que eu tenho ganhado até agora. Como se isso não fosse fruto da qualidade da minha atuação jurídica, da argumentação que eu construo lá. Perfeito. Perfeito. Convence o juiz. Simples assim. Eu tenho construído para minha atuação em sala de aula e eu tenho vencido por isso. Não há obviedade alguma de se ganhar processos em qualquer âmbito que seja. Quem dirá nessa seara tão complexa como é o direito de imagem. Se o cara tá... veja só. Você tá numa manifestação, o cara tá te xingando de tudo quanto é coisa, ele está publicamente expressando o seu pensamento político e você o está entrevistando. E aí ele te processa. Parece simples para o juiz, né? Agora um professor na sala de aula, não é figura pública, só está exercendo a sua profissão, de repente no dia seguinte é achincalhado pela internet inteira, ameaça de morte, xingamento. Precisa ser juiz esquerdista? Advogados com quem você conversou... Eu vou colocar em 2 aqui. Contraponham a tese jurídica que ele apresenta no vídeo. Eu não preciso chamar os meus advogados aqui para contar ou não. O direito de imagem, senhor Wilker Leão, engloba também o direito à personalidade.
Se você não sabe disso, você é talvez mais ignorante do que eu pensei. Você não precisa chamar seus advogados para contrapor, não, né? Porque se o argumento que eles passaram foi esse, eles vão passar uma tremenda vergonha. Porque se o argumento que eles forem utilizar para contrapor a minha tese jurídica foi esse daí que você está utilizando, que o direito de imagem do logo de personalidade, que é um erro crasso e básico do direito civil, não tem outra alternativa que não seja passar vergonha. Porque, olha, o próprio texto que você junta aí do Google, sai diretamente do Google, deixa claro que o direito de imagem é classificado como um direito da personalidade. Então, o todo é o direito de personalidade. E o de imagem está lá dentro, não é o contrário. E isso é muito... Ah, pô, não é o contrário? Beleza, cara. Tá violando o direito de personalidade ou não? Eu sou professor de música. Se eu consigo ver a injustiça nisso tudo, e mesmo... Não fiz direito? Você fez direito? Ah, legal. Tu acha que algum advogado meu vai ter tempo aqui de ficar lhe respondendo ponto por ponto? Tem uma porrada de advogados te respondendo na internet, inclusive. Então, quase que é unânime. Você tá fudido. É simplesmente assim. Então, assim... Não, na verdade, o direito de personalidade está dentro da imagem. O direito de imagem está dentro da personalidade. Isso aqui é um erro, para não sei das quantas. Não faz diferença. Não faz diferença absolutamente nenhuma. Você está violando não só o direito de imagem, mas o direito de personalidade dessa pessoa. Acabou, velho. E após você cometer um erro deste nível, você do alto da sua prepotência vir dizer que não achava que eu era tão ignorante assim, fala muito. Nossa, põe lá no processo. O Nando Moura errou. Ele disse que o direito de imagem não é o direito de personalidade. Põe lá no processo. Pronto. Sobre erro. A gente deveria ter mais humildade a tratar de questões que a gente não domina, como é o seu caso em relação ao direito. Pronto, aí você ganha o processo. E eu lhe peço desculpas aqui no canal. Tá bom? Agora, se o professor realmente tiver um advogado merda, né, um advogado ruim pra caramba, aí você pode até ganhar. Parabéns. Muda nada. Para mim, não muda absolutamente nada. Você é um sem vergonha colocando o professor no mais absoluto escárnio, no mais absoluto esculacho. Porque quer voto, dinheiro. Você prove de maneira cabal e clara que o professor está cometendo ato ilícito dentro da sala de aula, você está fudido. Ele está extrapolando a livre cátedra, você está fudido. As provas já estão constituídas em vídeo, é só acessar meu canal, não há trabalho algum, porque vamos lá, ao básico do básico sobre o que significa um ato ilícito. São basicamente os atos comportamentos que são contrários ao que é lícito, ao que está previsto na legislação, como um direito que você pode. Em vídeos editados, que você coloca no seu canal, é isso. O professor se sentindo coagido, o professor se sentindo humilhado, depois de ver os seus vídeos na internet, um monte de comentário, possa exercer. Aí nesse caso concreto que você está dizendo que o professor não comete ato ilícito, ele pode cometer bullying comigo e me humilhar em sala de aula? Ou isso? Chamou você de extrema direita? De sabotador? Que bullying! É bullying? De acordo com o artigo 146A do Código Penal, é crime de bullying. E por óbvio se constitui como um ato ilícito. Vai lá, prova pro juiz que o cara tá cometendo crime de bullying com você na sala de aula. Vai lá. Acho que não é difícil chegar à conclusão desse caso concreto aqui. E também não, esse textinho que você juntou aí é nitidamente aquele resumo que a inteligência artificial do Google faz quando você faz uma pesquisa básica lá. Ah, é verdade, cara. É verdade. Pode ter certeza que é este resuminho mesmo que eu estou utilizando. Porque se até mesmo no básico do entendimento de lei, sob essa ótica você tá fudido, tu imagina um juiz que estudou a vida inteira, né? E vê lá, olha, tem um camarada aqui que ele faz vídeo em cima de um professor, todo mundo humilha o cara a todo momento, a colega dele pediu demissão, tu imagina um juiz. Então se pra mim, que sou professor de música, o teu blá 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 não cola, tu imagina pra um juiz. Tá separando isso. Em orientações também completamente equivocadas desse seu corpo jurídico aí, é complicado para você vir me descredibilizar. E eu pesquiso e estudo bastante com mais profundidade do que isso. Então, se é para levar em consideração alguma orientação em relação ao meu caso, que eu estudo pra caramba, eu já consigo levar mais em consideração a minha pesquisa, que é muito melhor fundamentada do que a Estuda aí. artificial do Google. Beleza, estuda aí, vence, tá ligado? E aí eu vou pedir desculpa pra você aqui. Transita em julgado, você vence, e eu peço desculpa pra você aqui. Em todos os vídeos que você coloca, filho da puta, é um canalha, é um marginal, doutrinador, esquerdista, terminal, deixa o professor desse porrada e tal. E você é responsável por esta exposição. Novamente, ele é um funcionário público no exercício da função e o direito de imagem dele, o direito a ele não ser exposto, a proteger a sua privacidade, é mitigado em razão da função pública que ele decidiu ocupar. Não, não é, cara. Simplesmente não é. Convence lá o juiz. Voluntariamente. Então essa questão básica que eu já expliquei 1000 vezes, eu acho que está mais claro do que nunca com esse resumo que eu fiz aqui novamente. E sobre os comentários, que tem muitos comentários mesmo que são ofensivos a ele, É muito diferente, cara, de um policial chegar e fazer uma abordagem a uma pessoa e você filmar, do que um professor, no seu livre direito, livre cátedra, na sala de aula, fazer o que está fazendo. Tá bom? Você que é advogado deve concordar comigo aqui. Tá? Então,
tenho responsabilidade alguma por conduta de terceiros. Princípio do direito penal da improcedência da pena. Isso é básico também. E entrando no mérito do conteúdo... Você tem responsabilidade pela exposição dele. Ou não? Não é você que está fazendo? E os seus comentários fixados, eles ainda instigam, né? E os seus títulos, eles ainda instigam. De má fé. Meteu a minha mãe no meio. Comentários, é um tanto quanto ilógico também que o professor adote aquele comportamento comigo em sala de aula e espere receber carinho nos comentários do meu vídeo, por exemplo. É óbvio que as pessoas vão se dignar com o comportamento que ele teve e vão tecer comentários que serão desagradáveis. Nos teus vídeos editados para a sua torcida. É isso. Né? Ou seja, é perverso aquilo que você está fazendo. Você não está fazendo para uma pessoa que tem todos os meios de se defender, como o Felipe Neto, como o Felipe Castanhar, você está falando para o professor, cara. Professor. Não tem canal na internet, tem porra nenhuma. E tá lá, débil mental, canalha, lixo, vagabundo. E isso, por óbvio, não é um respaldo a condutas inadequadas, ilícitas, porém, eu acho que a física explica mais que o direito nessa questão. É meio que ação e reação. Você está violando o direito de imagem, porque a imagem também engloba a personalidade. Aqui a gente vê que é um erro de convicção, porque ele repete, né? Aprenda, Nando. É uma questão básica. O direito de imagem não engloba a personalidade, mas o contrário. O todo é o direito à personalidade. E muda o que na porra do processo? Muda o quê? Você está violando o direito de personalidade do cara. Acabou, porra. Não? Então pronto, vence o processo aí. A imagem está incluída. Eu digo pra você, você vai se fuder, não só se for um juiz esquerdista, não só se for um juiz de direita, se for um juiz, você vai se fuder. Vocês lembram, né, que começou com um papo de que era pra me ajudar, pra me dar um alerta, porque a justiça é injusta e eu poderia... Eu peço desculpas por isso, cara, porque, na verdade, eu cheguei, vi o seu vídeo e falei assim, puta merda, velho, vou entrar nessa briga de novo, puta que pariu, vai ser aquele negócio de torcidinha, deixa eu fazer aqui um vídeo bem condescendente com esse camarada, quando na realidade eu mesmo estava me aviltando. Quando a primeira vez que vi o seu vídeo, eu falei assim, mano, o que esse porra tá fazendo? De verdade. É um juiz que não me julgaria da forma da legislação, e por isso eu poderia me dar mal, né? Agora não, já mudou completamente a lógica, né? É só pegar um juiz, não precisa ter um juiz injusto. Qualquer juiz, cara. Qualquer juiz. Tá? Porque o que você tá fazendo é muita sacanagem. É muita sacanagem. Qualquer juiz vai dar ganho de causa para os professores e alunos. Porque agora, nitidamente, ele já não faz mais questão de esconder que está do lado dessa galera. Não, mas a minha tese jurídica não foi... Eu tô do lado de qualquer cara que estiver sendo humilhado, execrado, entendeu? E não tiver chances e nem condições de rebater. Tem um canal de milhões de pessoas, milhões de visualizações, e o cara não tem chance nenhuma de se contrapor aquilo que você faz. Tá? Se fosse um transexual militante LGBT apanhando no metrô, pode ter certeza que eu estaria junto com ele, tentando defendê-lo dos agressores. Pode ter certeza. Isso é um princípio básico, inclusive cristão. Não é nem conservador, é cristão. Tá? Eu vou vir aqui, se você vencer em todas as instâncias, primeira instância, segunda instância, todas as instâncias, quando você vencer, transitar e julgar, eu venho aqui de joelhos pedir desculpas a você e ao seu público. Só que você não vai conseguir. E torcida pra eu perder mesmo, pra ele estar com a razão, né? Tá bem claro que desde o início... Eu quero que você perca e você se foda. É isso. Pronto, eu quero que você perca e eu quero que você se foda. Porque o que você faz é crueldade. Tá? É crueldade e é covardia. Simples assim. O seu risinho de deboche dentro da sala de aula. Eu quero que você perca. Eu quero que você se foda. É isso. O intuito dele estar com a razão de que eu vou perder e vou me dar mal mesmo. E até o momento em que você for condenado, você já conseguiu seus likes, seus views e seus votos para se tornar deputado federal. Enquanto todos nós vamos colher, através da jurisprudência, o quê? Censura generalizada. Aqui ele insiste na argumentação que já tinha apresentado nos vídeos anteriores de covardia, de não fazer nada, porque senão a gente vai colher mais censura, na lógica de não exerça seu direito, senão os seus direitos serão cassados. Olha que lógica mais inteligente, né? É o ideal mesmo, então não vamos exercer direito algum para que não nos cassem a possibilidade de exercê-los. Mas o começo não, seu idiota, você não está exercendo um direito. Você está abusando dele. Você não está exercendo um direito, você está abusando deste direito. E neste abuso do direito, você vai fazer com que todos nós possamos colher mais censura. Se você de fato quisesse lutar contra a doutrinação dentro das salas de aula, você estaria combatendo ideias de figuras públicas, não de funcionários públicos, de figuras públicas, através de projetos de lei, através de algo que pudesse de fato assegurar que o aluno não seria, dentro da sala de aula, alvo de propaganda política do PSOL, do PT. Mas eu não vejo nos seus vídeos, por exemplo, o professor fazendo propaganda ostensiva do PT. Este professor, nos vídeos que vi, eu não vi. Do PT, do PSOL, qualquer coisa do tipo. Eu vi ele colocando alguns posicionamentos que talvez eu não concorde, que talvez você não concorde, que talvez o professor Tiago Braga não concorde, etc. Mas nenhum deles extrapolou a livre cátedra. Simples, tá? Trecho falando sobre conseguir likes e views, né? Como se você não fizesse a mesma coisa. A gente não tá na internet para obter visibilidade pro nosso trabalho. Com certeza, com certeza.
Mas eu não estou aqui expondo um professor no seu exercício da função e humilhando ele publicamente. Não estou fazendo isso. Todos os personagens que eu cito e que eu combato no meu canal são figuras públicas com ampla possibilidade de defesa. É por isso que um cara como Castanhari perdeu o processo que moveu contra mim. Você acha que quem tem mais influência? O seu professor, né? Ali, funcionário público, ou um cara como Castanhari fazendo um vídeo a respeito da Coreia do Norte? Eu não sei qual é o problema de você buscar fazer um bom trabalho e conquistar uma audiência. E pior ainda, eu não sei qual é o problema pra você, já que você faz... Isso não é um bom trabalho, é um trabalho lixo, entendeu? Você está conquistando a sua audiência a custas de uma covardia e de uma perversidade. Pra mim é isso. Acabou. Uma coisa, só você que pode fazer e eu não. Não é a mim que você tem Não, porra, vocês já viram pegar aqui um professor, entendeu? Na sala de aula, editando o vídeo dele e esculhambando o camarada? E o cara sem chance de se defender? Totalmente diferente, campeão. convencer, não, camarada. Não é a mim que você tem que convencer, não é a galerinha que tá no teu canal. Não é, é o juízo. E se for simplesmente um juiz, só se esse cara for muito simpatizante a você que tira causa. E aí tu vai perder nas instâncias superiores. Mas com certeza, com certeza. Quem aí se lembra quando ele disse que pra você conhecer um advogado ruim, é só saber se ele disse que tudo é causa ganha? Você quer saber como é que é um advogado ruim? Quer conhecer um advogado ruim? É aquele que diz, não, eu fiz tudo. Esse processo aqui já tá ganho. Caso os professores desejem processar, ou os alunos desejem processar o senhor Wilker Leão, é causa ganha. É causa ganha para os professores e causa ganha para os alunos. Tá aqui, novamente, o grande advogado aí, doutor máximo no direito, Nando Moura, afirmando que eu vou perder com certeza. Que a única possibilidade de eu vencer é se eu tiver um juiz que seja muito simpatizante à minha causa. É isso mesmo. É isso. Tá? Na minha visão é isso. Simples. Agora, você, advogado, com a sua tese jurídica, e chega e fala, eu venço tudo, eu detono tudo, eu tenho certeza que você não anda de vara em vara. Advogado adora andar de vara em vara todo dia. Tu anda de vara em vara todo dia? Não, tu tá fazendo teu canalzinho na internet, ganhou 1, 2, 3 processos, é isso? E às vezes esse processo que você está movendo, você pode ganhar. Se for um juiz muito simpatizante àquilo que você faz. Você pode ganhar. Eu acho que você está fudido. Eu acho que a causa ganha para os professores. Eu, como professor de música, acho que você é advogado, você é o fodão, você vai ganhar? Pronto, ganha. Me faz pedir desculpas aqui de joelhos. Vai ser ótimo. Né? Novamente, eu tenho vencido todos os processos em que atuei, que eu disputei juridicamente com outra pessoa em direito de imagem. E fazendo o quê? Tentando sempre convencer o juiz. E o convencendo. Ele continua. No entanto, o vídeo afirmou que a doutrinação ideológica não é livre cátedra e que professores como funcionários públicos atuam também como figuras públicas. Irmão, aqui você me diz, quer dizer que o cara quando é funcionário público é também figura pública? É isso? E você vai se dar bem com o juízo? Hein? É, se é funcionário público é também figura pública. Puta merda, eu esperava mais. Vamos lá, explicando mais uma vez o nítido caráter de publicidade de uma pessoa no exercício de uma função pública. Todos os atos da administração pública estão sujeitos à publicidade, à total transparência, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, que delimita todos os princípios da administração pública. Ou seja, o funcionário público, no exercício da sua função, tem o seu direito à imagem e à privacidade mitigado, porque o povo, a coletividade, tem o direito de fiscalizar. E a lógica do direito administrativo que alcança a administração pública, de forma geral, é de que há uma supremacia do interesse público em detrimento do privado. Então, o direito de todos, da coletividade, de O interesse público engloba você monetizar o seu canal, engloba você achincalhar esse cara que está exercendo a sua função, engloba você pedir pix, você pedir vaquinha, para depois, caso seja... Isso aí é o interesse público? O interesse público engloba vídeos editados que você coloca no canal, porque não são as aulas completas, são só os 12 minutos, 13 minutos que você quer. O de interesse público engloba o pré-julgamento de uma pessoa? Engloba também? fiscalizar um funcionário público no exercício da função está acima do eventual direito de imagem que possa ser suscitado, porque acima também está o princípio da publicidade para todos os atos da administração pública e os seus funcionários. Agora o que você fez? São vídeos. Faz assim, testa essa tese jurídica, faz assim, você vai lá na USP e vai lá filmar a aula do Xandão, pra você colocar recorte na internet. Faz aí, vamos ver se dá certo o bagulho. Você escolhe o corte. No último, inclusive, você falou assim, a professora, inclusive, me xingou, meteu minha mãe no meio, quando você tá forçando uma situação. Onde eu tô forçando uma situação, ele não fez exatamente isso que eu coloquei lá e falou até da minha mãe, ele não falou isso, ele disse Ô, baby, falou da mamãe. O cara falando assim, olha, se fosse um ensino fundamental, eu chamaria a diretora aqui, olha, conversar. Falou da sua mãe? Xingou sua mãe de quê? Hein? Cara, olha, eu vou falar pra você, tu é cínico pra cacete mesmo, hein? Tu é muito cínico. Se fosse no ensino médio, na educação básica, ele chamaria o segurança para me tirar da sala, me levar até a direção, chamar a minha mãe, só que chamar a minha mãe não adiantaria nada, porque olha o cara que tá aqui, olha o Wilker de hoje, sem educação, ele está dizendo indiretamente. Ô, bebê, ele falou que ia te chamar essa mãe. Puxa vida, você chorou à noite? As lágrimas quentes ensoparam o seu travesseiro, foi? Porra.
Pra quem quer entender que minha mãe me deu educação. Isso não é exatamente falar da minha mãe, falar negativamente. Você tem que mostrar que Você ficou magoado? Você ficou triste? Seu coraçãozinho ficou ofendido? Cacete, velho, vocês não têm senso de proporção, cara. Vocês não têm senso de proporção. Vocês só agem como uma turba, como uma manada mesmo, né? esse cara está cometendo ato ilícito dentro da sala de aula. Extrapola a livre cátedra. Tá merda, nós vimos 14 minutos, vou ver os 44 aqui no vídeo de hoje, caralho. Em si já se constitui como um ato ilícito. Porém, pro caso dele, há uma gravidade maior, porque ele tem cometido assédio comigo o tempo inteiro, ele tem cometido... Ele pegou seu ligou, hein? E puta merda, foi assédio. Caralho, velho, olha, vou falar pra você, velho. Tu não tem nada a ver com... Nossa, tadinho, ele não tá fazendo nada para ocasionar esse tipo de coisa, né? O nervosismo do professor, a raiva do professor. Não tá fazendo nada, pobrezinho. De bullying do artigo 146A, que a gente É bullying, sobre, é ele bullying. provavelmente tem prevaricado ao fugir de dar as aulas às quais ele é obrigado e recebe para isso, bem como tem abusado de sua autoridade também para agir para além do que a lei lhe garante dentro do livre exercício da docência e do direito de cátedra. Tudo isso é ato ilícito. E você não tá bagunçando a sala de aula de forma nenhuma. Você não tá emputeando a porra toda de... né? Imagina. Diz que sua postura foi de covarde e que não esperava isso de você. Eu sou covarde? Você tá pegando um professor. Você pode discordar de tudo que esse cara fala. Você pode discordar de qualquer coisa que ele estiver ensinando ali. Mas ele está exercendo a sua profissão. Você tá pegando um professor que não é figura pública, colocando ele pra chacota de milhões de pessoas. No vídeo anterior, eu tinha deixado bem claro que a covardia é em relação ao ato de você deixar de exercer um direito com medo de que esse seu direito e demais outros sejam alvo de censura. Como a gente já explicou aqui também, isso nitidamente é um ato de Você covardia. não tá exercendo o direito, você está abusando dele. Mas até então eu não havia lhe chamado diretamente de covarde. Mas se você diretamente adota essa postura, você está sendo covarde. Porque essa é uma postura nitidamente covarde e esse é o objeto da minha crítica. Oh, tadinho, estou sendo covarde com você. Pô, estou sendo covarde. O professor, que não tem como se defender, pode ser achincalhado na internet toda. Eu lhe respondendo, indo contra a sua turba, a sua massa ignorante. Puxa, estou sendo covarde. Botaria na postura covarde e eu não serei covarde. E esse papinho aí de que eu tô pegando o professor pra chacota, é ele que faz isso comigo em sala de aula e você em nenhum momento sequer citou isso. Tudo que ele tem feito de ofensas e de humilhação a mim em sala de aula. Você Meu coraçãozinho nem aguentou. Você é de extrema direita? Ele falou que você é de extrema direita? Ele falou que você é sabotador? Ele falou que você que chamaria sua mamãe para te repreender? Nossa, cara. De verdade, hein? Puxa, como é que seu coraçãozinho aguentou tanta humilhação desse professor? Né? de que isso não está acontecendo. E fica com dozinha dele. Meu amigo, quem não quiser ver que ele adotou um lado faz tempo, não verá nunca mais. Só pegando pessoas dentro da sala de aula que dizem, cara... Eu não vou estar nunca de lado de cínico, canalha, que quer ganhar voto em cima de uma pessoa que está só exercendo a sua profissão e fazendo isso da maneira mais covarde e canalha possível com vídeos editados. Não vou estar do seu lado, cara. E se tem um erro que eu cometi nessa brincadeira toda foi ter sido muito condescendente contigo nos primeiros vídeos. Tu não merece. Tu nunca mereceu. Né? Mas vi lá o cara tendo uma postura até de bravura com o Bolsonaro. Depois o Bolsonaro chamou ele para conversar. Ficou que nem um gatinho falando piano, né? Mas é isso. Mais uma decepção. Você é mais uma decepção de todas essa miríade de decepções aqui na internet. Você mais é uma porra de decepção. Vamos lá. Constrangida, se eu for perguntar alguma coisa pro professor, eu tenho medo de você pegar um recorte e falar, aluna esquerdista vai lá e pergunta pro professor. Ainda que você não mostre a cara, ainda que não se identifique pela voz dessa pessoa, qualquer um pode pesquisar na universidade que você tá. Que ele dá a entender que eu vou pegar uma aluna que tá fazendo uma pergunta tímida ali, buscando conhecimento, pra colocar ela na internet como chacota. Não. E por que não? Por que você não faria isso? Você entende que se você distorcer a voz, distorcer o rosto, você está protegendo a imagem e a personalidade da pessoa? Você mesmo disse isso no vídeo todo? Por que eu acho que você não faria isso? Vale tudo para os seus views, vale tudo para essa merda que você está fazendo. Amor, me mostra um vídeo onde isso acontece. Um vídeo sequer em que eu tenha publicado uma situação como essa. Parecida que seja. Isso Eu sim. posso achar que você vai fazer ou não? O professor pode achar que você vai fazer? A própria aluna que se sente intimidada de fazer a pergunta e ela mesmo lhe diz isso, não pode achar que você vai fazer? Hein? O que impede você fazer o seu grande caráter? Você não tem caráter, porra. Só pelo aquilo que você está fazendo, você não tem caráter. Simplesmente não existe no meu vídeo, porque não é o objeto do meu conteúdo, que é demonstrar pontos nítidos de doutrinação no conteúdo e atos correlatos. Eu sou covarde, uma coisa é você pegar um Castanhari, figura pública, e vai lá e desmonta completamente o vídeo de pronto, aqui você já tá lutando contra a doutrinação completamente. Rapaz, olha o parâmetro dele pra lutar contra a doutrinação. É combater o Castanhari. Realmente eu acho que eu vou parar meu trabalho em sala de aula e começar a gravar vídeos sobre o Castanhari e o Felipe Neto, que eu vou estar sendo muito mais efetivo. É isso ou não é? Pior que é. Porque estes caras, com o alcance que eles têm, de milhões e milhões de pessoas,
são infinitamente mais influentes de que um professor na sala de aula que está ofendendo o capitalismo, ele está dizendo que no Ocidente os escravos negros foram muito pior do que os escravos brancos, simplesmente falando alguns fatos que você não consegue compreender e você distorce de determinada maneira, fazendo parecer ao seu público burro, como se fosse doutrinação. É sim, cara. Você se contrapor a um influenciador com alcance de milhões e milhões de seguidores é muito mais relevante do que falar de um professor que não tem como se defender. Já falei isso aqui, né? Tô me repetindo. Tá em 17 minutos, faltam 44. Puta merda. E aí eu não assisto. Aí ele pergunta: por que você não assiste o vídeo inteiro? Porque aí o vídeo dá 3 horas, dá 4 horas, caralho. Né? Pessoal, tenho certeza que todos vocês concordam com essa lógica genial. O que você está fazendo? Pegando um professor que está falando ali para 30 pessoas Vizinho de puta é argumento de quê? que não tem chance de se defender, não tem chance de falar para além daqueles 30 alunos em um canal que tem a exposição que você tem. Primeiro ponto, você fala sobre chance de defesa. Ele me dá alguma chance de defesa em sala de aula? A ferramenta que a gente tem de forma coletiva, onde eu tenho direito, é lá na sala de aula, de poder me defender. Ele não tem o direito de se defender no meu canal, mas sendo o meu professor. Puta que pariu. E, aliás, as coisas que você fala na sala de aula, elas simplesmente não procedem, né? Você fala, você está culpando o capitalismo por isso tudo? Eu lembro que, acho que um vídeo que eu vi onde a professora fala a respeito dos direitos humanos, né? Ela está explicando direitos humanos dentro de tribos, e ela fala, é relativo, porque realmente uma tribo de indígena não entende o direito humano, né, que tem uma criança que nasça com deficiência, vai lá e mata. Tá? É uma crueldade absurda que existe ali. Aí você confunde o direito humano relativo de maneira antropológica com direito humano imanente que se estuda no direito. Então, assim, nem as coisas que você fala, elas se sustentam dentro da própria sala de aula. E aí você distorce perversamente para sua massa, para sua torcida, ir lá seguir e humilhar o professor, sei lá o quê. É isso que eu vejo. Sobre a história da África, por exemplo. Você não acha que se ele gravasse um vídeo atrelado ao meu nome, sendo a figura dos meus vídeos que bombam, o vídeo dele ia bombar também? Nitidamente que isso, só que ele não quer fazer isso. Se ele fizer, o vídeo dele vai bombar tanto quanto o meu. Ele tem esse direito. Ele tem este direito à personalidade, ele tem este direito à privacidade, ele tem este direito de não ser execrado publicamente e nem de se colocar numa guerrinha de torcidas e de responder na internet e sem ter o alcance necessário, simplesmente levar mais rage, levar mais ódio, levar mais destruição para a vida dele. Ele tem esse direito, você não consegue entender, né, mano? Pra você é uma guerrinha de view, de like, essa porra toda. Ele vai poder falar o que quiser, só que vai dizer o quê? Se na sala de aula o comportamento dele é aquele. As aulas de história, onde você pretende mostrar de maneira cabal que o cara está doutrinando, você não mostra. Você coloca só os clipezinhos que você quer. Por que será que eu não mostro ele dando aula? Será que é porque todas as aulas até agora são sobre Wilker Leão, a história de Wilker Leão, e não a história É isso? A aula inteira foi 12 minutos? A aula inteira foi 13 minutos? Prova pro juiz que é isso. Pra sua galerinha imbecil, você consegue provar. Prova pro juiz que a aula é 12 minutos. Prova pro juiz que a aula é 13 minutos. Prova pro juiz que ele não deu a aula. Será que é por isso? Eu acho que esse é um questionamento válido e muito importante para se fazer logo de cara. Mas ainda assim, entrando na questão do conteúdo, apesar de ele não dar aula, a gente já expôs aqui alguns pontos em que ele dá nitidamente uma aula enviesada. Segundo ele, eu acho que nós não devemos fazer nada contra a doutrinação. Eu acho que ninguém deve fazer nada contra a doutrinação, porque isso só geraria mais... Deu uma aula enviesada. Qual foi esse? E outra, né, é liberdade do cara. E você como discente, você como aluno, pode concordar, pode discordar e o caramba. Faça o que você quiser. Dentro da sala de aula. Mas você já chegou lá com algo a priori. Você chegou lá com o pensamento, eu vou gravar a doutrinação, eu vou ganhar view em cima, eu vou ganhar like em cima, e através disso aqui eu vou me candidatar a deputado federal. É isso. Através de jurisprudência. Eu acho que não tem que fazer nada. Se tem uma coisa que eu faço é lutar contra a doutrinação desde 2014 aqui. Realmente, eu retiro o que eu disse, porque você acabou de dar uma super sugestão que eu vou seguir a partir de agora. Eu vou parar com o meu trabalho em sala de aula e vou começar a tecer críticas contundentes ao Castanhar e ao Felipe Neto, que vai surtir muito mais efeito, e a sua luta que você tem adotado aí contra Eu acho que sim. a doutrinação desde 2014. Eu vou seguir seus passos. Muito obrigado por essa grande sugestão. A única coisa que eu falo pra você... Legal. E esse seu debochinho aí significou o quê? Desde 2014, lutando com todo tipo de doutrinação, inclusive de idiotas como você. Todo tipo de doutrinação, é isso que você está fazendo. Também. Você está doutrinando a sua turminha, a sua torcidinha, a execrar um camarada por causa de vídeos editados que você coloca no seu canal. E ele não tem liberdade, ele não tem a possibilidade de se defender. É isso. Você
desafio é que você tem que ter um mínimo de inteligência. Um mínimo de inteligência. Porque a única coisa que você vai colher fazendo esse tipo de merda é censura pra todo mundo, enquanto colhe benefício próprio pra você. O mínimo de inteligência do qual você fala aqui é covardia, porque pra mim é o sinônimo do conceito de um mínimo de inteligência que você tá querendo apresentar, e a gente já discutiu aqui de que eu não deveria fazer nada, exercer os meus direitos que hoje todos nós temos, com medo de... Quem disse que você não tem que fazer nada? Faça. Faça do jeito certo. Quem disse que o Bolsonaro não deveria combater o Supremo Tribunal Federal? É com xingamento? É falando, Alexandre de Moraes, canalha, acabou! É assim? É assim que você consegue uma CPI? É assim que você consegue um impeachment? Como é que é? De uma censura a esse direito, né? É esse o mínimo de inteligência, a covardia. E eu só digo uma coisa, o bigodinho aqui não vai ser covarde não. Se for pra cair, eu vou cair atirando, eu vou seguir firme na luta, e se tentarem nos censurar, eu vou lutar contra a censura também. E todos aqueles que não forem covardes vão fazer o mesmo. Legal, o que você vai fazer é o seguinte, você vai ser condenado, pedir vaquinha e ir para deputado federal. Enquanto todos nós, através da jurisprudência, vamos colher mais censura por causa daquilo que você está fazendo. Você não vai se candidatar. Eu duvido que se você for condenado, você não vai pedir vaquinha pros seus filhos. Eu duvido. Ainda vai falar, é um juiz esquerdista que me condenou. Basta ser juiz. Eu não entendo esse suposto mistério que ficam tentando criar acerca dessas questões de uma candidatura minha, sendo que desde quando eu comecei meu trabalho político na internet em 2022, eu já dizia que em algum momento eu iria me candidatar a deputado federal. Desde 2022 eu falo isso. Então, não estou criando mistério nenhum, é isso. Você está fazendo isso com propósito político e financeiro. É isso. Mais covarde do que isso eu não consigo imaginar. Porque o que a gente deveria fazer então era deixar os nossos excelentes políticos lá e não ocupar aquele espaço, se a gente se acha alguém decente, no meu caso mesmo, tenta demonstrar por meio do seu próprio trabalho. Vai ser mais um, para mim, eu vou pagar o seu salário, né? Vou pagar o seu fundão eleitoral, vou pagar a porra toda, quando você estiver lá mamando gostoso nas tetas do Estado. Você vai ser um político medíocre. Medíocre que não vai me representar. Porque se antes mesmo de chegar ao poder você já tem essas posturas covardes, imagina quando chegar. Eu vou me candidatar assim, as pessoas farão a avaliação de quem eu sou, do que o meu trabalho representa. Se as pessoas não se sentirem representadas, eu não serei eleito. Agora eu não sei qual é o problema de você fazer um bom trabalho político, precisar combater a doutrinação, que o que eu faço. Você vai ser representado aí pela sua turminha de sem vergonhas. Infelizmente, é isso. A sua turminha que não consegue nem cogitar o contraditório. Só um passo de um processo maior que tem que terminar em mudança legislativa e eu não poder me candidatar para ser uma das pessoas com o poder da caneta de fazer essas mudanças legislativas. Também falando sobre a vaquinha que eu vou abrir caso eu perca o processo, isso consta da minha própria primeira resposta a você. Eu digo isso lá, que se infelizmente for o caso de eu perder, que é uma possibilidade, a gente faz uma vaquinha, paga eventual dele. Eu não sabia que você já tinha explicitado toda a sua canalice. É isso. Tá aí. Pronto. Eu não sabia, olha só, descobri, hein? Porra, descobri, hein? Caramba. Todos nós vamos colher mais censura e o Belezão vai ter o seu processo pago pela sua própria manada e depois que ele sugar tudo disso e nós estivermos completamente fodidos e nem flagrante delito dos professores, de fato, pudermos gravar, ele já vai estar mamando gostoso nas tetas do Estado com o nosso dinheiro. É isso. E continua na luta, porque a gente não pode ser covarde, não pode parar. E se vier a censura também, a gente não simplesmente abaixa a cabeça e para. Não pode ser covarde. Vamos aí destruir a vida de um cara que tem nada a ver. Né? Vamos lá. Luta contra ela. A moral da história sobre tudo isso é que a gente tem que lutar contra os desmandos e abusos que vierem e continuar na luta. E nada disso é mistério nenhum que tem que... Então, tô lutando contra os desmandos e os abusos que você está cometendo. Que você está cometendo. Você não está exercendo o seu direito, você está abusando dele. Cagando em cima, não só do professor, mas de todos os outros que estão dentro da sala de aula, que falam, por favor, para, cara. Para, deixa eu estudar. O senhor lá de 60 anos na tua sala, né? A vida inteira o sonho dele era chegar naquele momento e você continua cuspindo, cagando em cima, tá bom. Se lhe causar alguma dúvida, eu falei tudo isso, eu vou me candidatar e se perder, eu farei uma vaquinha mesmo. E quem quiser me apoiar tanto na candidatura, é isso aí, o cara é canalha mesmo e ele diz. Nós temos mais 22 minutos de vídeo, eu vou mijar e já venho aqui, faço de novo. Vamos lá, de onde eu parei nessa bosta aqui. Ele também para não apoiar. Ele disse o seguinte ainda, além disso, ele comentou que se vocês fossem amigos de verdade, você teria falado com ele de forma privada, ao invés de postar esse vídeo. Onde eu disse que eu sou teu amigo? Onde é que eu disse que sou teu amigo e principalmente sou amigo de verdade? Você é figura pública. Eu tenho admirado, inclusive essa admiração você já cagou em cima dela completamente. Eu tenho te admirado lá atrás, não significa que eu acho que você é meu amigo. É isso que dá não assistir ao vídeo de mais de uma hora que você está respondendo e seguir apenas um resuminho que alguém te mandou aleatoriamente. Porque em momento algum eu digo isso sobre uma eventual amizade nossa que claramente não existe e eu deixo isso claro lá quando você começa a utilizar metáforas de amizade. É você que começa. Aí eu... Pronto, ótimo. Ótimo. Aliás, foi o meu erro, né? Meu erro foi esse. Como amigo, quero lhe avisar, não sei, eu aqui por dentro falando, putz, esse bicho é muito covarde, bicho, que ele tá fazendo a grande canalice. Esse foi meu erro. Né?
Puta, eu não quero entrar nessa briga, puta merda, já foi Marçal, já foi Nego Di, já foi essas porra todas, já é Mamãe Falei, cada mês é uma porra com Mamãe Falei, é Bolsonaro, é Lula, como amigo, Wilker Leão, isso aí eu me envergonho. Isso aí eu me envergonho, eu deveria ter descido o cacete logo do começo, porque inevitavelmente é isso, porque você é perverso, né? Você é canalha na forma que você age com o professor e com seus colegas de sala de aula. Eu entro no exemplo de amizade que você está falando. Ah, um amigo de verdade avisaria como estou avisando. Aí eu respondo que, na minha concepção, essa atitude que você está apresentando como atitude de um amigo de verdade não é o que um amigo de verdade faria. Mas essa sua grosseria... É verdade, eu não sou amigo de verdade, nem quero ser amigo de verdade de um covarde como você. Certeza muito mais sobre a oportunidade que você não quis perder de ser arrogante e grosseiro do que sobre o que eu realmente falei. E sobre a admiração que você dizia... Você é arrogante, campeão. É o caminhão. Você é arrogante. Isso que você está fazendo é uma arrogância absurda com os teus professores, com o professor, com tudo mais. Mas beleza, você é o fodão, né? Você é advogado fodão, que se perder vai pedir a vaquinha pra galera e depois vai se candidatar. Tá vendo? Que disse que eu caguei nela pelo simples fato de te responder com toda a educação do mundo sobre a minha tese jurídica que você está atacando. A cada dia eu tenho percebido... Foda-se a sua educação. Foda-se a sua educação. A educação é quando escamoteia os piores sentimentos e as piores covardias, que se dane. Que se foda a sua educação. Né? A educação você deveria demonstrar através dos seus atos. Não é isso que você demonstra. O que você demonstra através dos seus atos é a mais pura covardia, é a mais pura canalice, é a mais pura perversidade, maquiavelismo. Porque você sabe que aquilo que eu estou falando aqui é o certo. Tanto que você já conta com a vaquinha dos seus próprios inscritos para pagar o seu processo. Você sabe que aquilo que eu estou falando é aquilo que vai acontecer, é só isso. Só que você tenta... Por isso que você não está querendo convencer um juiz. Você já sabe que você está fudido na frente do juiz. Você tenta convencer a sua turbinha. E depois você mama gostoso nas tetas do Estado às custas do dinheiro que eu pago. Que eu pago de impostos. Tudo mais que essa admiração ela tinha um recorte histórico e temporal, que era quando eu cobrava o governo Bolsonaro. Aí era conveniente me admirar, né? Só que aí agora deixou de ser conveniente porque você quer proteger a classe de professores da qual você e sua família fazem parte. E é como se eu tivesse... Olha, meu irmão, o que acontece é o seguinte, uma pessoa ter falado a verdade e ter sido corajoso uma vez na vida, não faz dela de maneira perpétua, perene, digna de loas. O Bolsonaro, eu vou acabar com esse sistema, tal, só que é corajoso, tal. O que aconteceu depois que ele foi eleito? A merda que a gente viu. Na época que você estava peitando o Bolsonaro, porra, legal, corajoso. Tudo bem que depois que ele chamou você para conversar, você ficou que nem um gatinho manso, não é verdade? Mas legal, um ato de coragem. O que você está fazendo agora é um ato de covardia, certo? Covardia. E sim, eu tenho uma família de professores, meu pai é professor, minha mãe é professora, minha tia é professora, eu sou professor. Eu me coloco no lugar do outro. Isso é um princípio básico do cristianismo, né? Se colocar no lugar do próximo. E ver se aquilo é justo ou é injusto. Na minha opinião, aquilo que você faz é absolutamente injusto. Eu não gostaria de ver o meu pai ou uma tia minha sendo execrado por um covarde como você pela internet inteira, chamando de vagabundo, canalha, ameaçando de morte, que é o que você faz, que é o que o seu público faz, né, em cima deles, e você é responsável pela exposição. Então, se teve um erro que eu cometi, foi ter sido muito gentil, condescendente com a sua atitude de covarde, tá? Revelando grandes segredos. Eu estou expondo um grande segredo. Realmente não está expondo segredo algum, mas está endossando desde o início o outro lado, sendo que você começou de maneira dissimulada dizendo que queria... Pronto, então você sabe, né? Eu não estou falando de segredo nenhum. Isso aí provavelmente vai ser a tese do professor e que você vai ter que enfrentar na justiça, né? E sim, eu vou estar sempre do lado daquele que está recebendo uma grande injustiça. No caso, você está humilhando um professor. Pronto. Ajudar, me alertar. E esse nunca foi sempre. Foi sempre estar do outro lado, como você vai já demonstrar aqui pra gente, as palavras que saíram da sua própria boca. Meu lado é sempre estar do lado, tá, de quem está sofrendo uma grande injustiça de um grande covarde, que é você, seu caso. Sempre será, tá? Sempre será. Se eu fosse professor de
história da música em uma universidade, eu sou professor de história da música na universidade, e chegasse lá um funkeiro, assim, eu vou filmar o fascismo desse professor. Professor fascista humilha os funkeiros. Não falei pra você, já começa aqui. Ele se coloca no lugar do professor porque possivelmente ele queria ter uma postura doutrinadora para o lado dele, o que é inadequado também. Você não pode humilhar. Você tem a livre cátedra. Se eu chegar, por exemplo, e dizer, olha só, harmonicamente, como o Bach é mais complexo do que o MC Fiote, por exemplo. Aí eu falo, isso é doutrinação, é não sei o que lá, ele pode fazer isso. E aí ele pode subverter, ele pode doutrinar a torcida dele a achar que eu sou um fascista preconceituoso. Porque eu digo que o contraponto de Bach, por exemplo, é infinitamente superior a um funk. Aí você vai dizer que a minha postura é uma postura de doutrinação. Se o professor disser que o impacto dos escravos negros no Ocidente foi infinitamente superior do que os escravos brancos que estavam na África, isso é doutrinação. Tá vendo como você não entende o que é doutrinação? Você confunde livre cátedra com doutrinação? Esse é o seu problema, bigoda. Está lá numa aula de uma maneira legítima, está matriculado numa aula que você está dando sobre a história da música, por exemplo. É errado fazer isso também. O professor está na sala de aula. É errado. Se eu chegar e falar que o contraponto de Bach é infinitamente superior matematicamente, harmonicamente, melodicamente do que o funk, é errado. Então, veja como você não entende o que é livre cátedra. Você não consegue compreender. Uma aula técnica, e apenas isso. O que eu tô falando agora, estruturei Bach. É apenas isso. Cacete, velho. Vai ler lá o artigo, então. Pronto. Uma estrutura de Mendel, por exemplo, com que é hoje o funk brasileiro é só porque tá sendo racista, tá? Aí ele pega cortes separados. E aí eu vejo o cara filmando. Cara, você não pode filmar minha aula. Mas esse seu exemplo aqui é completamente técnico. Você vai demonstrar como a melodia e toda a tecnicidade musical que envolve uma obra de música clássica, por exemplo, é mais complexa. Então me diz, coisa linda, você estudou direito, mal, né? Mas estudou. Me diz, como é que através da matemática você consegue demonstrar a superioridade entre cordas vibrando no ar? Fala pra mim, hein? Ondas de som. Fala, como é que você defende isso em caráter puramente matemático e técnico, coisa linda? Hã? Funk. Se isso couber no aula que você está dando sobre melodia, por exemplo. E eu acho pouco provável que, havendo um vídeo sobre isso, alguém vai chegar essa questão como... Como é que você consegue ver a superioridade melódica de Bach e o MC Fiote, se não através de uma análise que ultrapassa aquilo que está determinado pela matemática e pela física? Hein? Como? Cara, ele não entende nada do que é doutrinação. Ele não sabe o que é doutrinar. Ele não sabe o que é livre cátedra. No começo desse vídeo, aquilo que o professor descreve, né, que o cara está fazendo, pedindo voto para o PT e tudo mais, isso aqui é um ato ilícito, usando-se, valendo da sua qualidade como professor. Aquilo que ele mostra do professor, que ele quer humilhar como covarde que é, não é. Simples. Agora que você não pode proibir esse roteiro, se quiser gravar um vídeo, de gravar um vídeo. Aí eu fico puto com o cara, quero colocar na internet aqui. Aí todo mundo, no dia seguinte, eu que sou professor de história da música na universidade, acordo com milhões de pessoas achincalhando a mim e os meus colegas, filho da puta, demente, comunista, coxinha de porrada, canalha. Eu sou covarde. Mas se você, enquanto professor, ficar puto com um cara porque ele está exercendo o direito de se gravar na aula, por exemplo, e perder a cabeça, você estará errado. Mas é muito simples disso não acontecer, é só saber se comportar. Você sabe que dentro da lei você pode gravar, se for para você, se for para se instruir e tudo mais. Só qual que é o seu intuito por trás disso tudo? O juiz vai entender. O seu intuito é PIX, é ser deputado federal, o seu intuito é cortar, o seu intuito é achincalhar, né? Ou não? Ou é só para aprender? Você está gravando só para aprender. Só para aprender. Você não chegou lá a priori, já vou filmar a doutrinação dentro da sala de aula. Não foi isso, não, né? Tá como professor em sala de aula. Não tem que se lutar contra a doutrinação, vai atrás de um projeto de lei. Vai atrás de um projeto de lei. É simples assim, né? É só ir atrás de um projeto de lei. Muito fácil mesmo. A única possibilidade que a gente já teve na história, que foi escola sem partido, foi completamente enterrado e não se falava nisso até eu começar esse trabalho de novo, e você fala como se fosse simples. Foi enterrado pelo Jair Bolsonaro e foi enterrado pela burrice do Miguel Najib, que fez justamente aquilo que você está fazendo hoje. Mandem pra gente vídeos de todos os professores, tal, etc. Aí viram que isso era inconstitucional, enterraram o partido, o Bolsonaro não quis meter a mão, o Weintraub também não quis meter a mão, e aí você vai e comete exatamente o mesmo erro do Najib, o mesmo erro que o professor Olavo chegou e falou assim, foda-se essa merda.
Desse jeito, não. Vocês são completos imbecis. Né? Você está fazendo a mesma coisa. Simples assim, ir atrás de projeto de lei, ao mesmo tempo em que critica o fato de eu querer me candidatar no futuro para fomentar essa discussão dentro do legislativo, com um projeto de lei. Você sabe quando é que a escola sem partido se fudeu? Quando o Miguel Najib teve a maravilhosa ideia, filmem os professores e mandem aqui pra gente, aí se fudeu. Hoje, isso já é um direito de todo aluno, que é se filmar durante a aula, e o projeto do Escola Sem Partido previa colocar lá de maneira literal para ficar mais garantido ainda. Só que eu não vou entrar no mérito da questão de o Najib ter feito esse pedido, que eu não me lembro, o que eu me lembro foi que Você não vai entrar no mérito da questão, eu entrevistei o próprio Najib aqui, e aí quando ele entrou com essa merda toda, simplesmente tudo foi pro buraco. E aí o que você está fazendo? Você está reforçando a chance que a esquerda tem de colocar para o buraco alunos que queiram firmar professores em atos ilícitos. Você vai destruir o exercício do direito de todas as outras pessoas porque você está abusando do seu direito. Ministros da Educação do governo Bolsonaro, salvo engano, foi o Weintraub, pediu para que isso fosse feito. E foi quando deu toda essa confusão. Porque se você adota esse tipo de postura sem toda a cautela necessária na posição de ministro de Estado, ministro da Educação, por exemplo, isso pode ser visto com maus olhos e, consequentemente, prejudicar uma aula. Porém, é fundamental demonstrar e combater a doutrinação em sala de aula do jeito mais adequado possível, que é o que, no meu caso concreto, eu tenho feito. Não, você não tem feito. Primeiro, você não sabe o que é doutrinação. Você não sabe distinguir as duas coisas. E o que você tem feito é um ato de abuso de direito e um ato covarde. Agora só, não cessa guardar a jurisprudência nova que o Wilker vai ajudar a criar quando ele for condenar. É só guardar a censura. Vai lá, corrige-se. Vai lá, achar que voa. E a verdade é uma só. Você, Wilker, vai se fuder. E todos nós vamos escolher censura enquanto você se beneficia particularmente em uma luta... Tem que repetir as mesmas coisas, né? Vai lá, continua. É uma luta imbecil que você tá travando e coloca você como grande covarde. O grande covarde. Isso não é lutar contra a doutrinação. Isso não é nada do tipo. Verdade, lutar contra a doutrinação é gravar vídeos contra o Felipe Neto e o Castanhari, realmente. Eu percebo. Quem que você acha que coloca mais influência dentro de crianças e adolescentes? São os professores dentro da sala de aula ou aqueles que eles assistem durante a aula, na hora do recreio, depois da aula e tudo mais, hein? Aqueles que têm um poder de dispersão de ideias de milhões, milhares de pessoas todos os dias, hein? O grande covarde da história por estar indo em sala de aula, combater a doutrinação, demonstrá-la claramente, coisa que ninguém nunca tinha feito antes. Realmente, eu tenho que me arrepender dessa conduta. Cara, você é muito corajoso, velho. Você é corajoso pra caralho, velho. Agora, o que eu tenho certeza que não é covardia é ficar com medo de uma jurisprudência que vai vir caçar os seus direitos. E por isso você não deve exercê-los. Porque vai que alguém encerra esses seus direitos. Então, você não está exercendo direito, você está abusando dele. A jurisprudência não é aquilo que você vai colher. Você vai estar lá mamando gostoso nas tetas do Estado e todos nós vamos se fuder. Todo cidadão comum vai se fuder por causa do que você fez. Eu não estou dizendo que não tem que fazer nada. Eu estou dizendo que a forma com que você está fazendo, abusando de um direito e sendo um covarde asqueroso, só vai prejudicar todo mundo. É isso que eu estou dizendo. É um exercício nunca, né? Ele fica garantido a você, mas você nunca colocar ele em prática no exercício. Num bravo ato de coragem, porque isso não é covardia sob hipótese alguma. Eu tô vendo esse professor aqui, viu alguns processos, né, que ele estava aqui envolvido. O processo dele pedindo R$400 porque o cara enrolou ele lá com o computador, alguma coisa do tipo. Pessoa simples. Ele pode ser comunista mesmo, pode ser o cacete. Ele acordou um dia e foi exercer a profissão dele. Ele é achincalhado por milhares de pessoas e tu acha isso justo? Começando pelo final aqui, você acha justo ele me tratar em sala de aula como ele me trata? Porque eu não entendo. Acho justo. Um cara que chega e fala, não grave, por favor. Você já conseguiu demitir a minha colega. Os alunos não querem esse tipo de achincalhamento. Eu tenho direito à minha personalidade, eu tenho direito à livre cátedra e eu gostaria de não ser execrado dentro da sala de aula. Parece simples, né? E você que se sente ofendida? Ele me chamou de extrema-direita. Não. Eu preciso roçar a minha testa na sua bigoda, porque você está muito triste, né? Entendo que lambeção é essa desse professor que tem uma postura de professor totalmente inadequada. É só se você se enxerga completamente nele mesmo. Se você faria as mesmas coisas que ele, que é o que parece, né? Porque você estava comentando ali, se fosse professor de história da música mesmo, você ia tirar uma com funkeiro lá, ia ficar puto e depois ia ser achincalhado na internet. É isso que acontece quando você não é um bom professor e tem alguém lá pra gravar e registrar sua má conduta mesmo. Olha, se eu visse um palhaço como você na sala de aula, funkeiro, ou com essa bibola, do mesmo jeito, um palhaço como você, chegasse na minha sala de aula e faz diversos vídeos, vou mostrar, cadê o professor entregando ouro, professor fascista, professor não sei o que lá, eu ia falar, cara, para de filmar. Você não vai filmar na minha aula, você não vai transformar a minha aula numa putaria. Se você continuasse filmando, pode ter certeza que eu ia enfiar processo no seu rabo, mas de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Todas as maneiras possíveis e imagináveis. E, aliás, esse pessoal da UNB parece ser muito burro, porque eu não vejo dificuldade em conseguir uma liminar em 24 horas para coibir aquilo que você está fazendo, porque é um flagrante abuso do direito, como eu já disse inúmeras vezes, e é uma flagrante covardia.
Então eles devem ser realmente muito burros, porque, e sendo burros dessa forma, talvez você tenha alguma chance de ganhar, viu? Porque são muito burros mesmo. Eu terminaria a sua palhaçada em 24 horas. Com certeza. Com certeza. Isso daqui já é em outro vídeo, que ele, com a dó imensa do professor, vai atrás dos processos movidos em nome dele, onde ele encontra o técnico de computação lá, que supostamente enrolou ele, aí você fica com essa dosinha pra fazer um cara daquele, de coitado, um cara que... Ah, não é você. Ele falou que você era de extrema direita. Olha lá, o cara daquele, como coitado, ele tem que ser humilhado. Ele tem que ser ameaçado de morte. Ele tem que ser cuspido. Você acha lindo isso, né? Seus comentários fixados são esses. Os seus gostinhos, os seus coraçõezinhos que vão nos comentários são esses. Você acha lindo? Hã? Ó, professor que está na aula do Wilker Leão, professor Thompson, né? Se quiser me procurar aqui, eu lhe pago os advogados. Em 24 horas a gente acaba com essa palhaçada. Com essa covardia que esse cara tá fazendo. Em 24 horas. Foda-se a torcida. Não gostou? Achou ruim? Eu torço pro Wilker Leão. Foda-se. Professor, pode me procurar. Eu pago. Pago tudo. Só pra gente ver esse cara aqui, este palhaço covarde, perdendo na justiça. Está cometendo bullying comigo em todas as aulas até agora e cancelou as aulas com justificativa alguma, colocando sempre os alunos contra mim, sendo que eu estou simplesmente exercendo o direito Até me comoveu. o tempo todo. Realmente a gente está em lados completamente opostos, como nunca aqui. Se na minha sala de Bom, aula sentasse pronto, um entendeu. com É esse isso. autoestima, sempre com a cara de deboche, olha aí. Olha o que o cara tá falando, tá querendo doutrinar a galera, tá querendo colocar isso na cabeça da galera. Mas eu acho que eu sentava uma bolacha na cara, meu irmão. Nessa altura do campeonato, quem não entendeu, não entende mais, né? Que claramente o Nando está se colocando no lugar do professor porque ele faria as mesmas coisas ou coisas piores, né? Bicho, eu ia ter que me segurar pra não meter uma bolacha na sua cara, na sala de aula. Ia. Bonitão aqui, achar que tem o direito de sentar uma bolacha na cara do aluno que está exercendo o seu direito quietinho na sua, fala muito sobre a postura dele, né? O tipo de professor que ele é ou seria. Eu vim de uma família de professores. Meu pai é professor, a minha mãe é professora, a minha tia, que faleceu agora, é professora. Eu sou professor também. Agora, definitivamente, não tem como ficar mais claro. Em puro corporativismo, Nando Moura está querendo proteger a sua classe. É corporativismo, né? Não é ver você sendo covarde com a pessoa. Você é covarde, cara. Você é covarde, você é canalha, covarde. E eu realmente espero que você perca. Só que ao perder, quem vai se ferrar somos todos nós. E quando você ferrar todo mundo, porque a jurisprudência vai sair nesse caso, né? Até aqueles que, de fato, como eu já disse diversas vezes, forem filmar professor em flagrante delito, se fuderão também. Professores, da qual ele e sua família inteira fazem parte, e isso independente de o professor estar errado ou não, como é o caso desse professor de História da África, que está completamente errado. Pelo corporativismo... Nando... Onde ele está completamente errado? Pelos seus vídeos cortados? É que eu tenho essa noção? É porque ele diz que você é um cara da extrema-direita? É porque ele está fazendo bullying com você? Vocês são doentes, cara. Você, a sua turminha patética, vocês são doentes. Eu não quero fazer parte desse tipo de lixo, tá? Se isso é chamado de direita, né, eu não quero fazer parte desse tipo de lixo. Direita e esquerda, como dizia o José Ortega y Gasset, ele dizia o seguinte: são formas iguais de ter paralisia moral. Vocês que veem um professor nessa situação, com esse tipo de comentário, com esse tipo de vídeo, e vocês não se colocam no lugar dele, né? E vocês acham que os vídeos editados do Wilker Leão dizem tudo? Vocês vivem na mais absoluta paralisia moral. Vocês são seres covardes, patéticos. Vocês seriam os caras que veriam, né, uma transexual apanhando no metrô e ficariam lá ainda dando risada. Mas olha aí a pauta LGBT dela. Faz o L agora! Faz o L agora! Vocês são animais. Animais. Moura protege e defende até um cara desse, como é o caso do meu professor de História da África, que comete bullying comigo. Ele não merece defesa? É? Com bullying com você? Toda aula está gravada. O NPC permanece balançando a cabeça sem saber de nada. Tá aqui, ó. Qual o crime dessa pessoa? É simplesmente ter participado dessa aula e é achincalhada em vídeo depois de vídeo. Cara, ele foi defender até a NPC esquerdista, como vocês têm A comentado. NPC esquerdista? Por que ela é uma NPC esquerdista? Você já pré-julgou? A sua manadinha imunda já pré-julgou, não é verdade? Você sabe qual é a história de vida dela? Você sabe o que ela teve que fazer para estar nessa faculdade? Você sabe o quanto ela teve que trabalhar, teve para estudar, tal, para estar lá e você achincalhando a aula toda? Mas já é NPC esquerdista, que você vai lá, coloca uma tarja no rosto, mas qualquer um pode facilmente ver quem são os alunos lá. E ela está todo dia sendo achincalhada, vendo o professor dela sendo achincalhado, pedindo para você, implorando para você não filmar, mas você não está nem aí. Pô, cara, que cara corajoso você, né?
no vídeo aí que essa garota que tá atrás de mim, que eu faço questão de borrar o rosto, mas dá pra ver que ela tá sempre balançando a cabeça ali, concordando com as humilhações que o professor direciona a mim. Isso É muita dor nesse coraçãozinho. de um NPC, ou não, você não fazer um juízo de valor sobre o que está acontecendo, mas simplesmente concordar, seguir os Estou códigos fazendo um do jogo. juízo de valor. Você é um covarde, abusando do seu direito, é cínico para um caralho, vai perder na justiça e depois vai fazer a sua manada burra pagar e depois vai mamar gostoso nas tetas do Estado, enquanto todos nós colhemos mais censura. É isso. Ali foi predeterminado para você, que é basicamente o que o professor está fazendo com os demais alunos, doutrinando eles, colocando um código para eles se comportarem como NPCs, simplesmente concordando, sem realizar qualquer tipo de reflexão. Aí o cara tá tanto do lado dessa galerinha que eu se dói até por isso, Não tem tempo pra falar sobre vários assuntos, mas tem tempo pra gastar 300 aulas falando do Wilker. Esses 13 minutos foram uma aula completa? Essa foto de anime está aqui. 2 terços da aula foi o professor falando sobre o Wilker. Ele não tem tempo pra falar dos brancos na África. Você viu 13 minutos, campeão? Como todas as aulas até então haviam sido sobre mim, ele sequer começou a adentrar os assuntos de aulas constantes do próprio plano de ensino dele, quem dirá no que não está no plano de ensino. Aí a crítica óbvia e que tem que ser feita nitidamente é de que ele está perdendo tempo me atacando em diversas aulas, sendo que esse tempo poderia ser utilizado para tratar dessas questões que ele se nega a colocar no plano de ensino e tratar em aula, por exemplo. Você quer comparar? Você está fazendo o cara perder tempo. É você que está transformando a aula em uma balbúrdia. É você que está escrotizando a porra toda, abusando do seu direito. Caralho, velho, eu vou ter que repetir. É foda. Mas aí depois os caras, se eu não faço inteiro, os caras falam, você nem viu o vídeo inteiro. Tamo vendo o vídeo inteiro. Beleza. Há 14,8 milhões de negros que são estigmatizados até hoje no continente americano. Uns 800 mil brancos da África. Puta merda, cara. Olha a lógica de reflexão histórica que ele faz sobre essa questão da escravização, como se fosse uma questão de comparar por raça. Não é sobre isso. A escravização está presente na história da humanidade desde basicamente quando a humanidade existe. E ela não é essencialmente vinculada. E inclusive a palavra escravos vem de eslavos, que eram brancos de olhos azuis. Muda o fato da população negra nas Américas ter sido estigmatizada pelo tráfico absurdo de escravos que teve aqui, em proporção aqui. Você já viu, por exemplo, o branco chegando e falando assim, eu sofri muito, porque meus antepassados foram escravizados na África. Hein? Isso é simplesmente um fato, é simplesmente uma realidade. E essas pessoas são estigmatizadas até hoje por causa da cor da pele, por causa de uma vergonha absurda do Brasil ter sido o último país a abolir a escravidão. Vinculada a uma questão racial. Ela é baseada em relações de poder e em relações de dominância. E essa questão da escravização dos brancos na África demonstra isso. Nitidamente, o continente africano é majoritariamente composto por uma população negra. Então, nitidamente, mais O negra. professor não nega isso. Eu não nego isso. Né? Então tu tá discutindo o quê? Cadê a doutrinação? Se ele mesmo citou o livro, né? White Slaves, African Masters, do Dr. Nicholas Lackens. Né? Negros serão escravizados. Mas a questão da escravização de 800 a 900 mil brancos na África, só no período pré-colonial, quando não havia influência da colonização ainda, demonstra as relações de poder que são a base e o pressuposto da escravização. Não tem a ver com cor, porque se houver a oportunidade desses senhores africanos que são negros escravizarem brancos, eles o farão como o fizeram. Então isso... Quem é que está negando isso? O próprio professor não está negando isso. Só que o impacto dos portugueses e dos europeus terem traficado escravos negros, é muito presente na nossa sociedade ocidental até hoje e muitos deles vivem estigmas sociais. Você quer negar essa realidade? É simplesmente uma realidade, porra. Né? É simplesmente uma realidade. Aí você vai falar, mas eu sou contra as cotas, eu também sou contra as cotas. O que tem a ver uma coisa com a outra? Esse tipo de direita burra que quer negar a realidade, quer colocar no mesmo sentido de proporção, principalmente sob a ótica ocidental, do que o negro tem sofrido nas Américas, América do Norte, América do Sul, em todos os outros lugares, por causa do estigma da escravização, é uma coisa de imbecil, cara. E é isso que o professor está dizendo. Você extrapola a aula do próprio professor e o que o professor está dizendo, e nós não sabemos de fato o que o professor diz, porque seus vídeos são todos cortados e tudo mais, para um julgamento de valor. Você está dizendo que os 800 brancos escravizados é a mesma coisa que os 14 milhões de negros aqui na América, América Latina e tudo mais. E você pode discordar dentro da sala de aula. Eu acho que é a mesma coisa. Foda-se. Isso é doutrinação? Você não está conseguindo entender, velho. Você não está conseguindo entender o cerne da questão.
Isso é para derrubar a lógica que vai dar no racismo estrutural hoje, que parece que você não está querendo respaldar, e começa lá atrás com essa questão de que toda a escravização se deu desde o início, desde os primórdios na África, por questão racial, o que não é verdade, porque é nitidamente... Você lutar contra pautas políticas, ideológicas, cotas, racismo estrutural e tudo mais, não tem nada a ver com você negar a realidade. Quando você nega a realidade, inclusive você depõe contra aquilo que você pretende lutar a favor. Sou contra as cotas. É a mesma coisa, o racismo que aconteceu com os brancos e com os negros. Pá, cara, vai catar. Sabe? Mano, vai catar coquinho. É muita imbecilidade. Por questão de relações de poder. Porque simplesmente ficou nervoso depois de ver os risinhos de deboche e toda a empáfia do camarada aqui. Isso aqui é covardia. Você sente prazer em ser covarde. Você Você sente. sente prazer em humilhar quem não pode se defender, quem não tem direito a falar. Olha o nível de defesa que esse cara faz ao professor de história. Olha o nível de defesa. Ele não merece defesa? Ele só merece o achincalhamento? Né? Ele me chamou de extrema-direita. Que me humilha desde o primeiro momento que ele bate. Esses olhinhos de jabuticaba. Não, merece. Merece. Beijo e lambida. Ele já quer arrumar confusão. Eu não fiz. Me mostra onde que eu fiz o risinho de deboche, que fez com que ele ficasse puto, perdesse a cabeça. Tá e em todo o seu começasse a vídeo. comigo. Porque se quer ser justificativo, mas nem na sua lógica de ser justificativa, isso aconteceu. E diz que isso é covardia porque ele não tem direito de defesa. O cara que não me deixa exercer a minha defesa em sala de aula. Você é um covarde. Você é a definição do que é um covarde. Porque nem mesmo, caso você perca esse processo, você tem a hombridade de fazer eu vou pagar. Não, você vai pedir para os outros pagar. Seu covarde asqueroso. Você já me viu aqui pedindo vaquinha para pagar Felipe Neto? Já me viu aqui pedindo vaquinha para pagar Castanhari? Seu covarde. Nem mesmo as coisas que são da tua responsabilidade você é capaz de arcar. Você vai pedir vaquinha para os teus inscritos. Covarde asqueroso. Covarde. E eu que não dou direito de defesa pra ele? Que nível, hein, seu nome? Olha, ter a antipatia de um camarada como você, pra mim, é honra, é glória. E aí você culpa o cara por ter ficado puto porque o cara chega com todo deboche, foi uma aulazinha e tal, etc. E você vai mamar nada. Eu acho que a gente vai ter que começar com uma definição importante aqui sobre o que é deboche. Defina o deboche pra você, não, porque eu já te falei 1000 vezes, e isso é óbvio que eu tenho direito de exercer em sala de aula, que a lei me garante como direito, que é, por exemplo, poder me gravar durante a aula. Isso não é deboche. O seu abuso de direito, a lei te garante. Vai lá, fala pro juiz. Fala pro juiz que garante seu direitão aí. E mostra no vídeo onde Inclusive, você já perdeu algumas liminares também, não foi? Alguma coisa assim. considerou que é um deboche ali e justifica o professor se comportar como tem se comportado comigo em sala de aula. Esse professor amanhã se mata. Pega qualquer vídeo dele. Covardes, fracos. O professor tá me entregando ouro. Tá aí o ouro pra vocês. Vê quais são os comentários que ele coloca o coraçãozinho lá. Covarde. Você é um covarde. Você é um covarde. Se esse professor amanhã cai numa depressão fodida, depois de ler esse tipo de coisa, ele não tá acostumado na figura pública. E aí, Tapião? Vocês não são conservadores, vocês são animais. Nós que somos os animais. Olha Você é um animal. O seu animal, sua turbinha é um animal. São animais. Né? Vocês são covardes e animais. Você tá querendo fazer aí um nível de vinculação a um resultado terrível, como sendo algo que seria culpa minha. Esse cara, por exemplo, tirar a própria vida seria culpa minha, entrar em depressão. Rapaz, é porque eu tenho uma cabeça muito forte. Mas olha o que ele faz comigo em sala de aula, cara. Pra você ficar com dozinha desse cara. Essa sua lógica, um assaltante cometer um crime ali de roubo, por exemplo, mediante violência. Aí ele Então esse professor é como um assaltante que está cometendo roubo, violência. Você é covarde demais, velho. logo em seguida capturado pela polícia, preso, e os defensores de bandido aí falam, nossa, que absurdo, o sistema carcerário para esse indivíduo que é uma vítima da sociedade. Mas, pô, isso é uma resposta legal para o ato ilícito que o cara acabou de cometer ali. É uma lógica, senão, igual, muito semelhante, porque o professor está nitidamente cometendo ato ilícito em sala de aula comigo e eu estou exercendo o direito. Ele está cometendo ato ilícito? Porra, já fez o BO? Já foi procurar as autoridades para delatar esse grande ato ilícito? Faz o seguinte, faz um processo com esse ato ilícito do professor, processa ele e vê se você ganha. Vê se você ganha, coisa linda. Pra demonstrar o que está acontecendo em sala de aula. Nessas semanas eu tive uma decisão muito interessante assim, que eu coloquei a todo momento. Se vocês prestarem atenção nos primeiros vídeos do Wilker Leão, quando eu assisti as primeiras aulas dele com o professor, a primeira coisa que veio à minha cabeça é se meu pai, às vezes tinha alunos lá que chegavam com risinho de deboche, debochavam, caramba, quatro. Sabe como é que era? Meu pai, professor da USP. Vocês estão vendo aí, né? Agora ele deixa claro que teve que tomar uma decisão em relação àquilo que ele sempre queria desde o início, que era demonstrar estar do lado dos professores, porque... É verdade, disso eu peço desculpas. Eu deveria ter sido enfático com você desde o começo. Deveria ter falado que você é um covarde, desgraçado e tudo mais. Foi uma decisão da minha parte, né? Não vou arranjar briga com o cara, não vou arranjar briga com a torcida, chega disso, que eu já falei aqui, né? O pai dele foi professor da USP a vida inteira e ele pensa a partir de uma lógica que esses vídeos poderiam ser com o pai dele. Novamente, nítido corporativismo. Cara, porque é um princípio básico do cristianismo, né? Ama Deus acima de todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo.
Amar o próximo significa que você vai se colocar no lugar dele. Você vai colocar pessoas queridas da sua vida no lugar do próximo. Ver se aquilo é justo ou é injusto com ele. É o que eu faço com todo mundo que eu desço o cacete aqui. Com você é justo, você é um covarde, você é um cínico, você é um canalinha. É isso. Da classe de professores, até mesmo quando cometerem ato ilícito, que é a doutrinação e muito mais o bullying em sala de aula, como acontece comigo por parte desse professor. E quando eu assisti o primeiro vídeo do Wilker Leão, ali naquela sala de aula, primeiro eu vi a pessoa. Então os primeiros vídeos foram uma decisão, eu falei assim, meu irmão, se eu for contar essa briga, eu vou só arranjar pra minha cabeça, já chega dessa merda. Eu vou naquilo lá, caralho, velho, caralho, puta que pariu. Mas Já não repeti, posso, né? Porque ele está do mesmo lado, né? Tem aquele negócio mesmo, não existe lado. Tá vendo? Aqui ele admite de vez que desde o início ele já queria comprar essa briga de ficar do lado dos professores, mas tinha receio de que a audiência ficasse contra ele, porque tem muita gente me apoiando. Exatamente. Exatamente. Eu não queria mais uma briga dessas. Peço perdão. Desde o primeiro vídeo eu deveria ter dito, você é um canalha, covarde, né? Perverso, maquiavélico. É isso. Nessa batalha. Aí ele que me acusa de estar sempre atrás de benefícios próprios, basicamente são as visualizações e like, ficou refém. E é. Tá? Você mesmo fala que é. De início da reação do público, até se sentir à vontade para esse momento aqui em que ele deixa claro de vez que está contra mim. Mas desde o início, a ideia sempre foi essa, estar do lado dos professores, em corporativismo em relação à proteção de si mesmo, que é professor, e da sua família, que compõe a classe de professores. A minha ideia sempre foi de o começo falar assim que você é um grande covarde, que você é perverso mesmo, até pela, não queria, né, tipo, mais uma grande decepção, mais um grande cara, mais um grande estresse, mais um novo Nego Di, mais um novo pauta como o do Rio Grande do Sul, mais um novo Bolsonaro, mais um novo mamãe falei, cara, eu não queria mesmo. Mas no final tudo acaba nisso, né? Acaba nisso. Você é um covarde. Covarde, um vagabundo covarde. É isso. Uma grande decepção também. Aquilo me incomodou os primeiros vídeos. Era um tom muito mais condescendente, né? Quando eu vi a empáfia do cara, assim, só tava falando fácil. O cara, não, porque não sei nas quantas, tal. E aí continuou naquele ciclo horroroso de humilhação, em cima de um cara que não é figura pública. E eu ali, pensando em mim como professor também, meu pai como professor, a minha mãe como professora, a minha tia que faleceu recentemente como professor. O cara aqui assume nitidamente que foi dissimulado, que se fingiu em relação às suas verdadeiras intenções de já... É verdade, cara. É verdade, eu não queria mais essa treta. Eu não queria mais. Né? Queria só chegar aqui, vamos lá com a manada mesmo e foda-se. Vai lá, Wilker Leão, tal, não sei das quantas. Like, é view, é dinheiro, é menos estresse. Tem um vídeo, eu poderia fazer um vídeo hoje, sei lá, fazendo preços tinindo e tudo mais. Mas a sua canalice, ela supera isso. Ela superou isso. Infelizmente, foi assim. Já ficar contra a minha postura foi condescendente de início para testar como o público receberia essa postura dele, para só então depois ele poder de fato se liberar. Porque ele viu que desde o início eu tinha uma postura de empáfia, de ficar respondendo o professor, porque onde é que já se viu o professor tecer argumentos e você enquanto aluno contrapor? Isso é uma empáfia absurda. Ele utiliza até as próprias palavras do professor, né? Vai ser empáfia. Não, seu camarada, você não está contrapondo argumentos dentro da aula e nem discordando da aula do professor. Você está ganhando view em vídeos distorcidos do professor. Essa é uma briga que eu não gostaria de criar, que eu não gostaria de ir atrás dela. Né? Mas quando eu vejo a manada indo para o abismo, é isso que você está dirigindo o seu próprio público, né? De maneira condescendente e amigável, você não entendeu. Vai se entender fudendo. O tempo é senhor de tudo e o tempo vai mostrar quem você é de verdade. O tempo vai mostrar como mostrou o Nego Di, como mostrou o Paçoca, como mostrou da Cunha, como mostrou toda essa galera. Tá? O tempo vai mostrar quem é de verdade. Eu só vou ter dor de cabeça, só vou ter pessoas me xingando aqui da sua turbinha imbecil. Não vou ganhar absolutamente nada com isso, a não ser o ódio gratuito de uma turma desgraçada, mas alguém tem que fazer, né? Alguém dentro desse espectro de direita burra tem que fazer, né? Infelizmente sou eu. Infelizmente sou eu. Empáfia toda aí, porque eu nitidamente estou exercendo meu direito de aluno de poder questionar o que eu considero ser algo que se não é. Seu direito de aluno, puta que pariu, é um palhaço. Doutrinação vai descambar nela. E aí fica muito claro que nesse contexto ele está pensando no corporativismo de proteger a classe de professores, inclusive quando cometem doutrinação. Porque uma boa parte Proteger a classe de professores. Se você não flagrou um ilícito dentro da sala de aula, se ele te chamar de extrema direita foi o grande ilícito, e de você de sabotador, né? Esse foi o grande ilícito, velho, isso é patético. A sua turminha deve colar, né? Deve colar. Ele próprio compõe essa classe e tem que se proteger. Então não venha com o papinho de que em algum momento ele quis me ajudar, porque a todo momento ele está pensando no corporativismo de proteção da classe de professores e da sua própria família. Você se diz funcionário. Todos são professores aposentados. Se eu visse
você fazendo isso com um familiar meu, aqui é um exercício, é básico, né? Amor ao próximo e tal. Se eu visse você fazendo isso com um familiar meu, né? Eu ia atrás de todos os meios dentro da justiça para te foder completamente. Por isso que eu digo aqui, professor Thompson, não sei se o senhor é esquerdista, comunista, não sei o que o senhor é. Quer advogado de verdade? Quer ganhar essa causa? Minha prima lá já colocou 2 milhões de reais no rabo do Paçoca. Quer ganhar essa causa? Pode vir aqui, eu pago. Eu custeio tudo. Tá bom? Um advogado bom para você. Em 24 horas a gente termina essa palhaçada aqui. Você se diz de direito e você tá achando lindo a humilhação de um cara para milhões de pessoas que não tem como se defender por vídeos cortados, vídeos de 13 minutos. Caralho, porque o cara tá falando um fato, você é esquerdista, nojento, débil mental, quando é simplesmente um fato. A escravidão foi a base, sim, do que hoje se conhece na Europa como pré-capitalismo. Tá bom, caralho. Isso é doutrinação, seu imbecil de merda, seu vagabundo. Procura ler primeiro, porra. Seu imbecil de merda, seu vagabundo. São adjetivações que eu vou me abster de comentar. Mas olha até onde o cara vai pra Você vai chorar à noite? Faz o processo pedindo 1 ano de cadeia para cada um. Vê lá se figura pública, você, figura pública, está isento de críticas, ainda de críticas ácidas. Veja, pede lá 1 ano de cadeia, que nem o Felipe Neto, vê se você ganha. entender esse professor. Ele vem dizer que ele está sendo achincalhado na internet pelo simples fato de ele narrar fatos em sala de aula, e não pelo fato de ele me humilhar em sala de aula, que é o principal motivo para ele receber os comentários agressivos que ele recebe. Mas entrando no mérito da questão aqui sobre a escravização ser a base do É muito doce, né? capitalismo, a escravização ela existe desde quando o capitalismo, em sua conceituação, era sequer pensado ainda. Ela faz parte da história da humanidade e você está respaldando algo que vai... Tu jura? Porra, não sabia, será? É? O que você tinha lá desde o Velho Testamento? É mesmo? Puta merda. Será que existia escravo? Não. Só que a escravidão do continente africano foi base ou não do pré-capitalismo europeu? Sim ou não? No final das contas, como uma crítica ao capitalismo, oferece como solução o socialismo/comunismo. Você está respaldando esse tipo de... Ele ofereceu como solução socialismo e comunismo? Você provou isso? Não, então, pessoal, tinha que fazer mesmo que nem Stalin. Tá isso na sala de aula do cara? O cara pode ter as críticas dele contra o capitalismo e o caralho. Ele pode ser, inclusive, comunista, né? E ele pode falar, eu acho que o melhor para o mundo é o socialismo. Eu acho que o melhor do mundo é o comunismo. Dentro da sala de aula. O cara tem visões de mundo diferentes e ele pode ser um completo idiota, né? Ele pode ser um completo idiota. E você, como discente, pode concordar, discordar e até mesmo oferecer uma denúncia caso ele esteja fazendo propaganda política dentro da sala de aula. Por exemplo, o PCdoB, pedindo voto para o PCdoB ou fazendo como aquele professor no começo do vídeo nos relatou. O que você está fazendo não é nada disso. O que você está fazendo é um abuso do direito, uma covardia, uma canalice. Que vai fomentar a luta de classes, sendo que a escravização está na história da humanidade para muito além do capitalismo de qualquer sistema econômico. Ela faz parte das relações de poder que, se não forem controladas socialmente, mediante um contrato social ou algum nível de acordo da coletividade, vai acontecer à torta e à direita por quem detém o poder. E você desce a esse... Você jura? Não acredito. Você jura? Ah, não é possível isso. Você tá me enganando, hein? Eu te endossar esses argumentos ridículos do professor para protegê-lo. Onde é que você foi parar, hein? Quais são os argumentos do professor? Ele está falando que a escravidão nunca existiu? Ele está dizendo que não existe essa relação de poder? Que essa relação de poder muitas vezes independe da cor? Ele está falando isso? Que isso não acontece? Ele está dizendo que isso não acontece? Coisa linda. Onde é que você foi parar? E aí, os pessoal... onde é que eu fui parar, hein? Puta merda, não acredito. Nando Moura agora está defendendo uma pessoa que está em flagrante humilhação constante na internet. Onde é que eu fui parar, hein? Hoje, espero que tenha ficado claro o suficiente que o Nando Moura deixou claro de vez o seu lado, que é o lado do professor das universidades públicas e, consequentemente, da doutrinação. E que momento algum... O meu lado é da doutrinação. O meu lado, vou deixar bem claro a todos vocês aqui, sempre será daquele que está sofrendo flagrante injustiça de canalhas. Sempre será. Independente de como o cara pensa. Como falei no começo do vídeo, uma transexual sendo espancada no metrô. Pode ter certeza que eu vou lá defender ela. Eu não vou ficar rindo. Tem que bater mesmo, essa porra, essa transexual. Cadê biru, tá, faz o L. Não. Eu vou estar lá defendendo ela. Porque esse é um princípio básico que é, inclusive, prefácio de qualquer comportamento conservador, de qualquer comportamento para além da ideologia, é um comportamento humano. De empatia, de amor ao próximo, de se colocar no lado daquele que está sofrendo uma grande injustiça, graves ameaças e injúrias constantes através da exposição
que você promove no seu canal. E você, como covarde, quando for condenado, vai pagar do seu bolso? Não, porque é um grande covardão, vai fazer o seu público pagar, né? E depois vai mamar gostoso nas tetinhas do Estado às custas dos meus impostos. Ele quis me ajudar e isso está muito claro nesses textos que a gente viu aqui. Então eu quis gravar esse último vídeo só para que esse aspecto fique claro para vocês, porque eu ainda tenho recebido muito comentário de que eu fiz uma interpretação equivocada, errônea, acerca das intenções do Nando Moura, e eu acho que está bastante claro aqui. Então, por favor, não repita mais esse argumento em relação a alguém que nunca quis me ajudar de verdade. E para os próximos Eu quero vídeos, que você se foda. Eu quero que você se foda. Tá? finalmente voltar com as nossas aulas. Amanhã eu vou publicar a última aula gravada com o professor de História da África, porque como vocês devem bem saber aí, eu já vai lá, isso, a vai gente mais. está com as aulas de História da África suspensas indeterminadamente. Aí na sequência, nos demais dias, a gente vai publicando as aulas das minhas outras matérias, que eu já estou com um bocado de vídeo gravado aí, e vou aproveitar a oportunidade para Legal, deixar tá estragando a vida de todos os alunos lá. recado de que na quarta-feira eu vou estar lá no podcast dos Três Irmãos, junto a quem? Com o Renato 38, batendo um papo com certeza muito doido e muito interessante, que vocês têm que acompanhar. E eu encontro vocês lá. Vai lá, toda a turminha, vai. E é isso então, muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. Muito bem, chegamos ao fim de 44 minutos. Depois vocês me perguntam por que eu não respondo o vídeo todo. E por que eu prefiro um resumo de um advogado com quem eu falo todos os dias do que responder esse tipo de merda aqui. Gostou desse tipo de palhaçada? Tá bom. Quando o Wilker Leão perder, for como exatamente Nego Di, da Cunha e toda essa galera aí, você volta aqui pedindo desculpas para mim porque eu simplesmente falei a realidade, tá bom? E vai lá, vai juntando dinheiro para pagar a vaquinha que ele vai fazer e pagar o processo que ele vai perder. E depois deposita sim o seu voto naquele que vai mamar nas tetas do Estado, tendo provado anteriormente ser um grande covardão, tá bom? Faça isso e passe muitíssimo bem com a sua turminha de merda. Eu não quero fazer parte nem de turminha escrota de esquerda, nem de turminha escrota de direita, porque as duas são formas de paralisia moral. Se mesmo com o bonequinho e toda a porra toda você não consegue entender, parabéns, você é simplesmente um idiota, beleza? Para todos os que compreendem, muito obrigado, meus irmãos de batalha, menos um dia para todos nós.